Muito boa noite, pessoal. Esse é o podcast Elas Ensina. Eu sou Nanda Brito. Boa noite, Gabi. Boa noite, Nanda. Boa noite, gente. E diretamente de Belgrado, Dani. Oi, gente. Boa noite, boa noite. Muito feliz com este episódio de hoje, hein? E nosso convidado é o quê? Um verdadeiro patrimônio cultural de Salvador. Quem será? Pois é, Dani falou certíssimo. Ele já é verdadeiro patrimônio histórico e cultural. Estamos aqui com ele, que é diretor, produtor teatral, ator, radialista, presidente da Fundação Gregório de Matos. Estamos aqui com ele e pra gente é uma honra ter ele aqui. Fernando Guerreiro. Um prazer pra mim estar aqui. Inclusive, eu tô pensando em mudar meu nome a Fernando Patrimônio. Eu só não quero me considerar um patrimônio tombado, porque vai ser uma loucura, né? Vai ser ótimo, restaurando ali você. Não. Fernando tá precisando de uma restauração, vai ser horrível, né? Fernando, você é patrimônio baiano e puro suco de Bahia. É puro. Isso é verdade. Puro suco. Isso é verdade. Gente, esse episódio eu tenho certeza que vai ser, assim, pura diversão, né? Com certeza. Nanda, você esqueceu do recadinho. Quem não tá seguindo a gente ainda no canal do YouTube, vai lá, segue a gente. A gente tá em todas as plataformas, dá o seu like, sinaliza lá no sininho, deixa seu recado, vai ser ótimo pra gente. Segue lá, bora, Dani, comece aí. Vamos começar então. Guerreiro, você é conhecido pelo seu humor, sua energia contagiante. Conte aqui pra gente, desde criança, você já demonstrava essa alegria e essa inclinação para as artes? Olha, na verdade, era uma inclinação para a perturbação, né? Porque eu era o perturbado oficial, né? Então eu tinha... minha mãe sempre teve... Meus pais tiveram muito trabalho comigo. A minha sorte é que eu tinha irmãos mais velhos, então praticamente eu fui criado por um grupo, porque eu sou resto de safra. Eu sou caçula. Opa. Quando eu nasci, meu pai já tinha 52 anos. Então, eu já nasci, tipo, não era para eu ter vindo, aquela história, né? 8 anos depois, aí meu pai queria ter um filho com o nome dele, aí chego eu. Então, eu já peguei o negócio, meus irmãos eram muito perturbados também, tinha uma coisa de humor na família toda. E eu cheguei e continuei a tradição, né, na verdade. E tinha algumas coisas, pra você ter uma ideia, por exemplo, eu era muito gordo, aos 12, 11 anos, meu apelido era Mamute. E eu, obviamente, como tive sempre um espírito de me agregar, reuni com mais 3 gordos na Pituba e formamos um grupo de gordos terríveis, cuja a função era perturbar a vida alheia. É um grupo pesado. Naquela época não é gordofobia, mas o gordo não namorava, não conseguia fazer esporte direito, então vamos perturbar, vamos embora. Então eu tinha eu já tinha essa pegada de brincar muito, de ter sempre o viés crítico das coisas, né? Ver sempre um lado, né, da diversão, né, o lado crítico. Então isso sempre me acompanhou, só que eu não tinha ideia de que isso iria virar arte. Na minha cabeça era simplesmente um menino traquina, esculhambado, né? Estudei no Marista a vida inteira, né? E no Marista era interessante porque o diretor já existia. Por quê? Eu organizava a perturbação. Eu não praticava a perturbação. Eu comandava um grupo e eu fazia os mapas, né? Então, vamos fazer tal coisa. Então, desenhava, organizava, dirigia. Então, o diretor já vinha daí. Tanto que o irmão Aquiles, na época, quem foi da minha geração sabe, chama o autor intelectual. Era eu. E aí eu ia para a sala da direção, chamava meus pais, né? E aí, qual era a minha retaguarda? Eu tirava nota boa. Então, não conseguiam me expulsar. Porque minha média era altíssima, passava direto. Então, eu ficava esse jogo e eu também não fazia nada que justificasse uma expulsão. Mas já fiz coisas para o Marista. Eu não sei se você sabe, Marista tinha um negócio de uns cachorros que soltava 10 da noite. Obviamente, eu consegui soltar esses cachorros meio-dia. Meu Deus. Então, foi uma loucura dentro da escola. Então, tinha esse lado sempre da brincadeira, entendeu? Foi sempre presente. Eu comecei, por exemplo, a pular o carnaval, a ir para o carnaval aos 7 anos. Aos 11, eu já saí num bloco. E no primeiro dia que eu saí nesse bloco, eu já me perdi de todo mundo de propósito. Entendeu? Então, eu já tinha essa coisa, né, da brincadeira, da perturbação. Sempre foi muito... E aí, em determinado momento, eu disse assim, gente, isso aqui pode ser interessante também na minha vida profissional.
E aí, naquela coisa, minha mãe fez assim, vá fazer um curso de teatro, pelo amor de Deus, para ver se dá um direcionamento para essa loucura. Aí eu fui fazer um curso, na época, com o Eduardo Cabuz, no Teatro Gamboa, um curso de interpretação. Mas eu já me percebi um ator ruim. E eu já percebi que eu queria estar coordenando aquele negócio. Então, no final do meu primeiro curso, eu já fiz uma direção informal do grupo inteiro. E aí, Eduardo Cabuz percebeu, já me deu uma assistência de direção. Depois, um ano depois, eu dirigi meu primeiro espetáculo e não parei mais. E aí me acomodei, né, na área de direção. Depois veio o rádio, depois veio a gestão. Certo. Olha só. E vem cá, antes de Dani finalizar as perguntas dela, quando você falou, não, tenho que emagrecer? Não fiz nada. A idade. Foi engraçado porque quando eu virei adolescente, cresci. Esticou. Agora, não posso brincar. Por quê? Eu sou filho de portugueses. A minha casa era um banquete, uma coisa... E tinha aquela muita tradição comida de antigamente, filho magro tá doente, filho gordo tá saudável. Verdade. Lá em casa então, sempre foi assim. As amigas minhas me diziam, ih, Fernandinho tá magro. Né? Que então, aconteceu? tome-lhe comida. E ainda tinha lá em casa, assim, as pessoas que cozinhavam na minha casa, eu criava logo um pacto. Porque assim, gente, eu não vou mentir. Eu não tomo nenhum remédio que me tire o apetite. Eu, sem comer, sou uma pessoa deprimida. Eu posso mudar a qualidade da minha alimentação. Agora, essas maluquices que tem hoje em dia, Ozempic, não sei o que... Não entrou na de turma olhar do Manjaro. Um prato e dizer não quero nada, pode me internar. Entendeu? Eu gosto de comer, gosto de comer bem. Entendeu? Prazer, tem uma né, tradição, comer. assim, de realmente ter uma relação com comida. Não é assim, como para ficar tonto, comida pesada, não. Mas eu acho que o paladar é uma coisa interessante. E a comida sempre esteve presente na minha vida de uma forma muito forte. Então, eu sempre falei assim, o regime tem um limite. Né? Porque aquele regime que entristece a pessoa, né? Não dá, né? Você vê aquela pessoa, essas mulheres malucas agora que estão aí com os ossos à mostra, o que é isso, gente? Parecendo os cadáveres ambulantes. É porque mulher, né? eu acho que mulher se arruma pra mulher. Não, aí ela quer ficar mais seca, mais seca. Agora, ela eu chamo assim, né? A síndrome do bacalhau. Porque a mulher virando bacalhau seco. E eu não sei quem é que ela agrada, né? Amiga, né? Porque... muito estranho, né? Esse parece uma garça, uma coisa assim. E aí fica sem fome, você sai pra jantar, o que é que você quer? Nada. Uma saladinha. Não quero nada, não tô com fome nenhuma. Peraí. Não, fastio não dá. Não dá, eu gosto de comer. Dani, mais alguma pergunta da infância dele aí, trajetória? Não. Eu só soube, ele comentou do carnaval, eu soube que o carnaval para ele, quando ele... Eu pesquisei, né? Você sabe, Guerreiro, que eu gosto de pesquisar, nosso convidado. Eu vi você relatando em algumas dessas entrevistas que quando você foi a primeira vez pro carnaval, você falou assim, não, essa realidade aqui eu quero viver o ano inteiro. Eu disse à minha mãe uma frase que ela se apavorou, eu quero morar no carnaval. Ela falou, você não tem como morar no carnaval, porque eu achava que aquilo ali ia ficar o ano inteiro. Então, isso aqui é divertido, é muito melhor do que o dia a dia. O dia a dia é um tédio, entendeu? E aí, o carnaval é incrível, né? Porque ele foi determinante na minha vida profissional. Primeiro, o humor. O carnaval é uma festa de humor, de diversão. Né? É uma piada viva. O teatro e a comédia estão ali no carnaval. Né? Então, isso tudo casou. Eu digo sempre assim, que o meu estilo... por exemplo, de comédia, ele é diretamente influenciado pelo carnaval, porque eu vivi todas as transformações. E era engraçado porque eu achava o baile do clube chatíssimo. Porque o baile do clube, você rodava ali, via aquelas caras e se enjoava. Queria a rua. E a rua era divertido. Entendeu? E era engraçado assim, quando eu fiz 12, 13 anos, minha mãe tinha uma comadre que morava no Garcia. E aí ela disse, eu não aguento mais você no carnaval, eu vou lhe despachar. Aí ela me entregava no Garcia no sábado e me resgatava quarta. Mas Garcia é perto ali. E aí o que eu fazia? Eu saía com a turma toda do Garcia. Então pra mim era o paraíso, porque ótimo. De lá eu já ia a pé, porque só tinha carnaval no centro, né, nessa época. Eu ia ali na confusão, já pulava meu carnaval, voltava, né, e acabou. E minha mãe só tomava a pé porque ela confiava, né, e teve um ano que aí Dona Helena, que era essa comadre dela, falou, não tem mais condição. Aí me devolveu e eu comecei a sair de casa mesmo. Tome de volta. Isso com quantos anos, Guerreiro, que você já ia assim? 16, 17. Já era eu estava lembrando hoje uma coisa interessante, né? Que quando a gente, no auge da Praça Castro Alves, a gente ficava na praça, e aí eu tinha que voltar a pegar ônibus no Campo Grande.
para descer para Pituba, Sim. que eu sempre morei na Pituba. E aí o que é que eu fazia? Eu comprava um saco de laranja, cortava as laranjas e ia assim, para poder chegar no Campo Grande, eu ia chupando laranja, um pedaço da laranja de cada pedaço, para conseguir. Teve um ano que eu dormi no capuz de Opala, pra você ver a ideia da loucura. Eu cheguei no Largo dos Aflitos, falei, não aguento mais, vou tirar um cochilo. Acordei no outro dia, 10 da manhã, minha família inteira já no Nina Rodrigues. Se fosse hoje, eu acordava sem roupa. Com certeza. Entendeu? Mas aí tirei meu cochilo no capuz Que no dia sem seguinte. vida. E um detalhe, não bebia e não me drogava. Você queria se Então, divertir não, mesmo. mas é verdade, era diversão. Porque, e tanto que meu apelido era Kombi, porque eu levava todo mundo pra casa. Isso chegou uma hora que eu enchi o saco. Ia pra festa, todo mundo louco, aí guerreiro vai levar. Aí eu ia, deixava um, deixava outro, entendeu? Porque já, essa coisa de eu terminava lúcido. Não bebia. Porque tem um detalhe, eu sempre gostei de observar. E o bom observador não pode estar bêbado. Ó, Não é não? pegou a dica? Não, porque senão ele passa a ser o verdade. observado. É. Então eu estava sempre me divertindo, mas estava sempre numa posição, né, que eu podia estar ali ligado, Sim. né, no que estava acontecendo. Então tinha essa coisa de, olha, vou tomar uma coisinha, mas não vou ficar descompensado, né, porque eu tenho que estar aqui ligado e me divertindo, porque nada diverte mais do que o comportamento humano. Meu material de trabalho sempre foi o ser humano. Eu sou um apaixonado pelas pessoas. Muitas vezes as pessoas dizem assim, o que você vai fazer no shopping? Eu sento num café, Observar. eu fico uma hora, tanto que aquela coisa de cidade interior, sentar na porta, eu adoro aquilo. Né, que você Só senta vendo ali uma na cadeira praça. e vê todo mundo passando, vê outro, um outro. Essa gosto. característica, né? As nossas cidades ficaram muito desumanizadas. É verdade. Né? A gente hoje tem lugares, por exemplo, aquela região ali em volta do Shopping da Bahia, ninguém anda por ali praticamente, só na passarela. Então se só perdeu trabalho esse ali. hábito do contato humano. Tanto que quando eu voltei para o centro, quando eu vim para a fundação, eu volto para a Praça Castro Alves. E é engraçado que quando a fundação mudou a sede, foi para a Barroquinha ali embaixo, perguntaram, onde é que você quer botar a sala da presidência? Eu falei, no térreo de frente para a rua. Pra ver o povo. Porque eu abro a janela, quando eu estou estressado, já é diversão. Que passam pelo menos uns 5 personagens loucos lá na porta. Aí eu me acalmo e volto. Entendeu? Porque ali já é, né, o centro histórico é uma paixão também, grande. Você fala assim, isso aqui não pode ser normal, né? Não, mas é isso que é divertido. Porque ali você tem entendeu? Uma galera ali no centro que é divertidíssima. Você gosta de gente, né, Guerreiro? É o material de trabalho, É. entendeu? Sempre. Isso. É, assim, E é é o uma melhor coisa material. de conviver, conversar, observar, né? E a partir daí é que veio. E eu sempre fui uma pessoa assim, eu nunca fiz nenhum projeto solitariamente. Se eu vou fazer uma peça, eu já penso no ator, já penso no dramaturgo, tá? Quando eu cheguei na fundação, qual era a minha primeira preocupação? Equipe. Quando eu fui para o rádio, com quem eu vou fazer o programa? Eu nunca quis fazer um programa solo no rádio. A minha ideia sempre era estar com mais pessoas. Por quê? Porque ali eu tenho apoio, ali eu dialogo. É, exatamente. Se não tiver o convidado, ficam os 3 e conversam. Exato. Né? Então faz o programa inteiro, só os 3. Então eu gosto dessa coisa do relacionamento humano com as pessoas. Claro que tem épocas que eu quero ficar mais quieto, né? Mas é bom. E, assim, a única coisa ruim é o que eu chamo a mala. A mala é o chato, que eu brinco muito que é melhor o mau caráter do que o chato. Porque o mau caráter, às vezes, tem bom humor. É verdade. Né? E o chato é... Não, é verdade. O chato você não consegue ficar no mesmo ambiente. Eu hoje não. fiz um pedido no programa. Eu disse, gente, quando eu estiver num evento, não tentem me passar um projeto verbalmente, que eu não vou conseguir entender nada. Porque ontem eu estava, no domingo eu estava no show do aniversário da cidade, e uma pessoa se aproximou de mim e começou a falar de um projeto, eu não consegui ouvir nada. Entendeu? E tem aqueles assim, eu estou almoçando, olha, tem um projeto para lhe apresentar. Eu digo, deixa eu acabar de comer, vá na fundação. É porque essa coisa é engraçado, porque eu ser gestor e estar no ar é uma loucura. Porque, obviamente, o gestor tem que atender o público, eu sei disso. A pessoa mas na hora sente que que eu tô aquele no rádio, momento... a pessoa cria uma intimidade que eu nunca dei. E aí eu tenho que aguentar o rojão. Né? Porque às vezes chega para mim, essa semana alguém falou assim, Guerreiro, até esse negócio de tombamento, Guerreiro, não morra, porque você já está tombado. Eu falei, não pretendo morrer por agora. Mas as coisas que eu ouço no dia a dia são surreais. Mas é essa pegada do humor. Então eu tenho que levar na brincadeira. Se a invasão for muito grande, eu dou a sinalizada,
Né? Mas sutil. Mas não mudei meu número de telefone, não deixei de andar na rua. Eu conheci gestores que saíam da Rua Chile para o gabinete do prefeito de carro. Aí é surreal. Né? Como é que você vai ser gestor público se você não quer ter contato com a população? Né? Não tem condição. Então, isso faz parte. Né? No momento que eu sou gestor, eu sou o empregado da população. Então, eu tenho que estar ouvindo, goste ou não goste, queira ou não queira. Tem que dar uma aturadinha até no chato, né? Sem noção. Faz parte. E para muita gente deve ser um porre também. Então, empata. Vem cá, me conte uma coisa. Tem um delay, viu? É uns 3 segundos, viu? Já pegou aí o delay, né? Você antes começou estudando economia? Eu me formei em economia. E economia, não é isso? Porque tinha uma coisa na minha vida, tem uma coisa na minha vida que é muito contraditória e ao mesmo tempo não é. Porque hoje já se tem a ideia de que o bom profissional, ele tem várias habilidades. Na época que eu fiz faculdade era muito assim, tal coisa é tal coisa. Hoje, quanto mais habilidades você tiver, um ator hoje, por exemplo, ou uma atriz, né? Cantar, dançar, montar cavalo, dirigir, entendeu? Quanto mais melhor, dirigir avião, pronto. Então, na verdade, eu sempre fui muito bom em matemática. E sempre gostei de gestão. Aí que volta para a prefeitura, é engraçado, né? Então eu acabei fazendo economia na época. Fiquei entre comunicação e economia e fiz economia. E não é uma contradição, porque é uma área que eu sempre tive interesse. E aí o que é que isso me trouxe? Quando eu comecei minha carreira teatral, eu falei, quero viver disso. Então aí já vinha, quando não se falava de marketing, eu já dizia, tenho que produzir para o público, tenho que me sustentar com bilheteria. Entendeu? E sua mãe te apoiou? Porque várias Olha, no início era assim, vai morrer de fome. Ou então vai fazer a primeira coisa que dê dinheiro. Não, teve isso. Depois você vai... faça o que quiser. E minha mãe tinha umas táticas horrorosas, né, de persuasão. Né? Primeiro, ela disse assim, olha, na época ela dizia assim, você não é bom da cabeça. Então, se você for preso e tiver um diploma, você fica numa cela com TV a cores. Se você não tiver o diploma, você vai ficar com 20 presos. Aí eu falei, então eu vou terminar esse curso em 3 anos. Porque eu não tenho a menor vontade de ficar com 20 presos numa cela. E aí acabou que a economia me trouxe essa questão da gestão. E uma coisa que as pessoas não entendem, todo espetáculo teatral é uma empresa. Claro. Que vai precisar ter uma gestão eficiente para poder render, para poder durar, para captar recurso, para administrar bem os recursos. Então eu sempre tive esse lado de, existe o artista, mas eu nunca delirei assim, vou vender tudo para montar peça tal. Nunca tive isso. Entendi. Não, a coisa tem que equilibrar. Então se tinha um espetáculo que eu via, olha, isso aqui vai ficar lindo, mas vai custar muito caro, corta. Sempre pé no chão, né, Guilherme? Sempre pé no chão. Isso sempre acompanhou e nunca atrapalhou o meu trabalho. Porque aí tem que vir uma coisa chamada criatividade. Se não dá para fazer dessa maneira, pode se fazer daquela. E aí a coisa... Hoje eu falo muito, alguns artistas ganham edital e fazem assim, o dinheiro não está dando. Eu digo, você não fez o seu cálculo, não? Dinheiro é uma coisa prática, é número. Obviamente, no processo, você pode ter uma despesa a mais, outra a menos. Normal. Mas você tem que ter uma reserva para isso. Né? É a mesma coisa de obra. Exatamente. Você começa uma obra, se você não tiver uma reserva, tem que estar tudo programado. Acabou-se. A obra fica pela metade. Exatamente. O teatro tem a mesma coisa. E controlar a criatividade. Porque quanto mais ideias você tem, mais você vai gastar. Então eu me lembro até hoje que eu fiz um negócio com o Brau, acho que era no troféu do Deusmar, não sei, que Brau queria que entrasse 10 cavalos. Eu digo, Brau, você tá maluco no TCA? Entendeu? Porque isso é uma das pessoas mais criativas que eu já conheci. Mas trabalhar com ele, você tem que dizer não. Senão, acabou o projeto. Acabou tudo. Que ele vai ter as ideias mais maravilhosas, mas mais caras e mais inviáveis. Não dá. Então a economia foi certinho ali com o seu projeto. Casou certo, exatamente. E aí quando foi que você decidiu mergulhar no teatro e largar a economia? É engraçado porque eu já vim em paralelo. Eu já comecei a fazer teatro, eu não tinha entrado na faculdade ainda, eu estava no Marista, no primeiro ano colegial. E aí eu comecei em paralelo. E quando a bofetada estourou, que já foi, sei lá, minha 7ª montagem, chegou um ponto que a gente falou assim, ou a gente assume esse espetáculo, ou a gente vai largar ele de mão. E aí todos nós abandonamos os empregos, o elenco inteiro. Então, por exemplo, o Frank, que trabalhava no INSS, saiu, o Fernando Maria no Arquivo Público, saiu. Né? Lelo tinha um bar, vendeu. E nós fomos para o Rio de Janeiro com a cara e a coragem. Legal. Então isso foi fundamental para a peça estourar. Tá? Porque a gente estava lá, todo mundo dedicado. E sabia que aquilo era um risco, podia dar certo ou não. E deu, funcionou. E a partir daí eu disse, não,
me desacostumei com a carteira assinada. Certo? Que hoje eu só voltei a ter emprego fixo na prefeitura. Aos 50 anos, 51. Até então eu trabalhava realmente, agora, tinha uma relação direta assim. A artista não queria fazer evento, eu fazia. Entendeu? Assim, tinha grupo de teatro, empresa. Então eu fui cavando, eu trabalhei no Correios e Telégrafos com o grupo durante 22 anos. Então eu cavava todas as oportunidades que o teatro pudesse me dar. E aí eu ia conseguindo manter um padrão de vida razoável. Agora, eu tinha que montar espetáculos que dessem bilheteria. Porque era a minha sobrevivência. Claro. Entendeu? Então, todos os meus cálculos passavam por essa observação, assim, o que é que o público quer ver, o que é que pode funcionar. Sempre foi muito prático, assim, de mudar. Por exemplo, eu estreava um espetáculo, tinha uma piada que não funcionava, eu podia adorar, eu tirava. Eu botava 2 dias, 3 dias, não funcionava, pronto. Porque a comédia é imprevisível. Você não tem garantia de nada. Você espera um riso e... Às vezes você faz uma cena, que maravilha, as pessoas... Aí, de outra coisa, você nem esperava, todo mundo se embolando de rir. Aí o que é que você faz? Aumenta o que está dando certo e tira o que não está dando. Né? É isso que é fascinante. É você, o público, tem gente que adora ensaiar, eu gosto de temporada. Você ir mudando, né, de acordo com as reações do público. Bacana. Gostei. Mas é até bom, porque a gente mesmo já foi em sua peça, algumas, em momentos diferentes. E aí a gente já via outras coisas e realmente vai mudando. A comédia tem... As pessoas sempre perguntam, Guerreiro, por que seu fascínio pelo humor? Primeiro porque eu acho que energeticamente, assim... É uma coisa que passa pelo espiritual também, porque a arte, eu acho que a arte é uma das... Sem o sagrado, a arte não existe. Você atrai uma energia muito boa. Você faz as pessoas sorrirem. Tá? Então isso já é... Tanto que eu ouço muito de quem ouve meu programa, quem assiste, você me anima. Você anima meu dia, você anima minha tarde. Eu acho isso genial. É uma forma que você tem de levar uma energia positiva para as pessoas. Então os processos são muito mais divertidos. Isso. Já fiz dramas, vários, mas é uma energia mais difícil. Você está mexendo com dramas humanos, então ali você tem que ter uma energia dobrada para sustentar. Você vai puxar das pessoas o sofrimento, a dor, a tristeza. Carga emocional pesada. Carga emocional pesada. Agora, no humor não. No humor você vai lidar com essa coisa e é muito mais criativo. Assim, você pode exercitar muito mais esse imprevisto, né? O improviso. Eu brinco muito na TV, eu digo assim, gente, se eu tiver um programa de TV, eu quero fazer ao vivo. Porque eu sinto falta disso. Eu estava comentando outro dia que eu sou um grande maníaco por televisão. Vi televisão a vida inteira, né? Eu sou noveleiro, doente. E eu observo uma coisa, aqueles apresentadores que erravam, acabou. E eu só tenho a Maria Braga que mandou tchau pra Cássia Eller essa semana. É genial. Eu vi, né? Cássia Eller. É sensacional, porque Hebe Camargo fazia atrocidades, Silvio Santos fazia atrocidades, né? Faustão, quando não era na Globo, era loucuras. E isso faz falta na TV. Ficou engessado. Tudo perfeito. Parece um cai de boneco. Mion tem um pouco esse clima, né? Mas os outros estão perdendo. Fábio Porchat tem. Talvez Tatá, né? Assim, tem um pouco esse astral. Mas eu sinto que engessou. O próprio Chacrinha, que é muito controverso, aquilo é inacreditável. Quem tinha muito isso era Paulo Gustavo. Gustavo. Muito. Total. Muito. Essa presença de fazer a piada, de sair do roteiro, surpreender. Não, morria de rir, do nada. Se desconcentra. Então eu sinto falta dessas figuras, entre aspas, mais folclóricas. Eu me lembro que eu fui gravar a Hebe algumas vezes, ela chegava sem saber de nada. De bobe na cabeça, pegava o roteiro na hora. Então tinha saber fazer, né? Sim. É porque o apresentador não é o ator. É outra cepa. O apresentador é outra pegada. Ele tem que saber fazer aquilo. Deixar o convidado à vontade, né? Saber como é que ele vai brincar e tal. E eu sinto falta dessas figuras que foram a formação da TV brasileira, né? É verdade. E o inesperado Jô Soares, que era genial. Eu adorava Jô Soares. Jô Soares tinha medida certa, um dos homens mais cultos que eu já conheci. E levava aquele programa dele no bom humor inacreditável, né? Tem entrevistas de Jô que são históricas. E ele dava risada, parava para rir. Né? Isso era muito bom. A gente perdeu um pouco isso. Não, e levava figuras pitorescas, né? Não era só artista, não. Era, né? Apareciam umas figuras lá que você perguntava de onde saiu. Quem prospectou esse ser humano? Umas coisas bem... Era.
Eu me lembro que Zé Brito, que eu adoro, Jô se apaixonou, Zé Brito foi lá 3 vezes. Justamente por causa do olho. Né? Porque Zé é da enfermaria 22. Né? Eu digo que Zé é louco de pedra. Então o Jô Soares pegou. Gostou, vambora. Né? Então, toda hora, Desi Gonçalves, entrevistas de Desi Gonçalves com o Jô são históricas. Então, essas figuras eu adoro o YouTube. Quando eu tô com insônia, eu vou pro YouTube. Pra ver essas maluquices todas, né? Porque tá tudo lá. É genial. Eu vou olhar. Que ótimo. Guerreiro, vamos voltar um pouquinho. Eu quero saber, no início da sua carreira, quem foram suas influências quando você entrou no teatro? Olha, eu acho que assim, eu falo muito que Salvador já tinha uma cena teatral muito forte, e eu destacaria nessa cena 3 diretores que são também colegas, né? Paulo Dourado, Luiz Mafuz e Márcio Meirelles, que eram os 3 diretores na época, assim, que tinham uma assinatura. Eu digo sempre que eu entrei no teatro numa época muito boa, que o teatro estava muito forte e tinham grandes diretores e grandes peças sendo apresentadas. Então aquilo me levou, né, para dentro do teatro, assim, de uma forma mais apaixonada, porque eu via esses espetáculos e dizia, eu quero fazer também. Né? Então isso foi muito importante para mim, ter essas influências, né? Eu acho que Zé Celso um pouco, na maluquice da Oficina, tem um lado que eu gosto muito, né? E a TV, que na verdade eu acho que eu ter assistido TV ajudou muito o fato de eu ser um diretor que tem um público. Bacana. Porque a TV sempre me deu essa pegada do popular. Ou seja, aquilo ali era para ser sucesso. Então, eu sempre, ao invés de eu vir da academia, né, eu vim da TV, da observação da TV. Sei, entendi. Então, essa observação da TV me criava, né, eu adorava ver Satiricon, Planeta dos Homens, né, tinha aqueles humorísticos maravilhosos na TV, né, e eu tinha coisa com a novela, com tudo, e isso me dava essa noção. O quê? A novela tem que dar audiência, ponto. Então, eu já tinha essa coisa, minha peça tem que dar audiência. Claro. Então, o que é que está funcionando agora? Né, o que é que está dando certo? Que tipo de coisa pode interessar? Então, pegava isso direto. Guerreiro, você está falando isso aí, mas me veio aqui na cabeça. O baiano só gosta de ver comédia, peça de comédia, da bilheteria, o drama, que você falou do drama, a peça de drama, chama público? Olha, a depender. Porque assim, depende de como você aborde. Eu estava comentando uma coisa interessante, assim, hoje, no lado dramático, as peças que trabalham com questões filosóficas funcionam muito hoje. Vera Roth esteve aqui agora, né, com um espetáculo brilhante, que está há 3 anos em cartaz. Tem a Alma Imoral, que está estourada aí há quase uma década. Então, isso funciona. O drama pesado assusta, né? Eu acho que ele hoje... A gente já vive uma realidade muito complexa. Então, eu diria sempre, quando você vê para o dramático, com a poesia, com a possibilidade de uma saída, as pessoas não querem ir para o teatro sem ver alguma coisa que tenha um mínimo de otimismo. Também acho. Depende da vertente do drama, né? Da vertente do drama, você, claro que tem aqueles impactos, né? Aqueles espetáculos que são impactantes, mas tem uma pegada também de você abrir um espaço para alguma coisa. E o humor, a identificação, porque assim, a Bahia é uma cidade pródiga de humor. Completamente. O baiano é uma figura que é folclore seu, Guerreiro. Não é. Eu digo sempre, depressão na Bahia é histeria. Uma pessoa que deprimida, é claro que tem quadros clínicos e tudo, mas o baiano, ao contrário, ele vai falar muito, ele vai gritar, entendeu? Já vai para outra pegada. É uma cidade luminosa, clara. É diferente. Eu dava risada quando eu comecei a ir a teatro, algumas peças, as pessoas de casaco. Eu fazia, que casaco é esse, gente? Onde é isso? Que aqui em Salvador, você já viu que Salvador cai uma chuva, bota. Eu olho para aquilo e digo, essa pessoa deve estar passando mal, né? Porque não suporta aquilo. E o baiano só sente o frio da cintura para cima, você já viu? Porque você vê a pessoa na rua de casaco, sainha e sandália havaiana. Eu digo, como é isso, esse frio, que só é da parte de cima? É para usar. É para causar. É para dar maluquice. Então, eu acho que realmente o humor gera uma identificação. Agora, não é fácil. As pessoas acham que fazer comédia, não. Eu acho, inclusive, muito mais difícil que o drama. Porque o humor exige um centro de observação muito grande e ator que faz comédia não pode ter autocrítica.
ele tem que ser alguém que se jogue na bagaceira. Os grandes, você raramente vê um galã bom comediante. Normalmente o comediante perfil, é estranho. Ele tem alguma coisa ali diferenciada, né? Porque o galã, ele não quer desarmar. A pessoa tem que esquecer a vaidade. A mulher é muito bonita, ela fica, entendeu? Assim, receosa. Mas o cara que já tem dane-se, entendeu? Aí tá aparecendo aí a bofetada. Não sei nem que montagem é essa. É tanto ator que já passou. Eu acho que é a Dani que vai começar a falar. Mas antes, Dani, de você começar a falar da bofetada, vamos soltar aqui um vídeo. Eu acho que é bofetada e tem o Vixe Maria também. Massa. Quando puser as mãos aqui é Cassandra, assim é Creonte, assim Clitedestra, assim Écuba, assim Electra, assim Helena, assim Belelau, assim Heitor. E quando eu puser os dedinhos aqui... Joelma do Calypso. A lua me traiu. É a igreja do diabo. O mundo vai pecar as claras. Em loucura minha. Isso! Então, como eu estava dizendo, eu acho que vocês têm que apoiar sim. Mas não pode vir com um valor baixo, mas também se puder dar mais. Vai. Não tá vendo que Ivete não vai entupir a artéria dela de margarina, gente? Primeiro que ela não precisa, e marido é nutricionista, jamais permitiria. É sério, você liga a televisão só pra se irritar com os comerciais? Eu não consigo esquecer de Suzana Vieira achando que o homem das Havaianas estava dando 37 anos de idade pra ela. Gente, incrível. Dani, eu acho que você que prossegue aí, porque a gente quer saber, claro, sobre a bofetada, inicialmente. Claro. Você Guerreiro já tinha comentado aí, né, sobre esse sucesso da bofetada. E aí vocês mostraram agora os trechinhos da bofetada e do Vixe Maria. Mas realmente, Vixe Maria, Deus e o Diabo na Bahia. A bofetada realmente é um marco no teatro baiano e na vida de tantas pessoas. A gente mesmo, acho que eu acho que umas 5 vezes no mínimo. Tem o Guerreiro, coisa... como é que surgiu a ideia desse espetáculo? Porque realmente fantástico. Tem uma coisa muito engraçada, né? As coisas assim, mais interessantes na minha vida meio que surgiram por acaso. A bofetada, na verdade, assim, um grupo de atores se reuniu, fundou a Companhia Barão de Patifaria e fizeram a primeira peça, chamava-se Abafa Banca, que até voltou a cartaz há um tempo atrás e tal. E chamaram 5 diretores para dirigir, cada um dirigiu uma cena, um esquete. Eu cheguei e falei, esse negócio vai dar caldo. E aí fui tomando os esquetes. Eu comecei dirigindo um, depois estava dirigindo 3. Aí terminou a Bafabanca, eu chamei o pessoal e falei, isso aqui não pode parar. E aí fomos atrás de textos para fazer um novo espetáculo da companhia que já existia. E foi engraçado porque eu assisti uma peça em São Paulo chamada Quem Tem Medo de Itália Fausta. E eu amei esse espetáculo, eu falei, de onde surgiram Fanta e Pandora. E aí eu falei, eu quero montar essa peça. Olha que loucura. Um dos autores não liberava, morreu. Meu Deus. E aí, passou uma semana, eu liguei pro pai dele e falei assim, olha, já foi, vamos para liberar? Liberou. Aí eu montei com os textos que eu queria, né? E virou. Agora, nem em sonho eu imaginei que ia virar esse sucesso. A gente, inclusive, estreou, assim, a produção foi nossa, gastamos pouquíssimo, né? Praticamente, assim, o figurino foi feito por um amigo, né? E quando chegou na segunda semana, a gente ficou assombrado, porque sucesso. O espetáculo ganhou uma dimensão impressionante, e aí foi o que eu falei. Aí a gente sentou e falou, ou a gente se joga nisso aqui, ou isso vai se perder. Que eu falo sempre para as pessoas, um dos problemas maiores do teatro hoje, tem que se planejar as coisas para durar. Montar uma coisa, um espetáculo, é muito trabalho. Você tem que ter muitas ideias. Então, tem que se planejar para aquilo durar o tempo que puder. E foi isso que a gente, de alguma forma, acabou fazendo. Aí, quando eu montei Cafajestes, os outros, eu já vim com essa ideia. Simplificar cenário, simplificar figurino,
no máximo 4 atores. O custo. O custo, exatamente. Então, aí veio o Vixe Maria já é maior. É um espetáculo realmente que precisa de dinheiro para se manter. Mas essa versão nova eu já vou fazer com menos gente. Ó, spoiler aí, ó. Vixe Maria vai voltar. Estamos aí trabalhando para voltar. Tô e aí, então eu acho que a Bofetada surpreendeu. Agora, qual era o marco da Bofetada? Personagens que tinham uma marca forte de Bahia. Todo aquele elenco tinha uma pegada carnavalesca, exagerada. Não, todos são muito exagerados. Então, e o elenco era primoroso. Então, isso é outro ponto importante. O ator é fundamental num espetáculo teatral, televisão. Você está vendo agora a loucura que está com o Vale Tudo. Odete Roitman, Débora Bloch, está no TV Pirata. Aquela menina não vai fazer. Escalação, você arruína um trabalho com a escalação errada. E eu tive muita sorte de ter, no elenco original da Bofetada, atores magistrais. Então isso acabou aquela coisa, junta tudo. A química deu certo, a gente se divertia muito fazendo e tinha um espaço para o improviso. Cada dia era um espetáculo diferente. Né? Então isso é para mim, se perguntar assim, Guerreiro, qual é a marca da comédia? O público tem que achar que tem uma piada que foi feita só para ele naquele dia. Sempre tem que ter esse espaço, né? Para poder dar essa... Para não ficar igual. Não ficar igual. Aí as pessoas vão ver, levam a família, levam um tio, vão ver não sei quantas vezes. Foi o que eu te falei. Minha mãe, Vixe Maria, acho que assistiu umas 20 vezes. Ela queria encontrar alguém para levar. Porque se você tá com uma peça em cartaz, pergunta, o que é que você achou? Interessante. Fracasso. Agora, se a pessoa fala, vou trazer fulano, pegou. Pegou, Excelente. Agora, Guerreiro, você é reconhecido como a pessoa de revelar grandes talentos, né? Como Wagner Moura, Vladimir Bricha, entre outros que eu não tá passando aqui pela minha cabeça agora. Me conta como é um pouquinho desse processo, de você ali visualizar a pessoa e, de certa forma, como foi com eles. Olha, tem um componente aí que é um componente de sorte e uma percepção. Por exemplo, eu fiquei lutando muito para Ana Mameto, que foi a última pessoa, cantora. Eu fazia, Ana, sei que fazer teatro, Ana, sei que fazer teatro. E Ana foi pro teatro, foi indicada para prêmio, depois no ano seguinte ganhou o prêmio. Hoje está fazendo seriado, fez filme, fez 2 seriados comigo agora, que não entraram em cartaz ainda, né? Um na Band e outro no SBT. Então, assim, Daniel Boaventura tocar numa banda. Então eu olhei para Daniel em cena e falei, esse cara tem perfil. Trouxe para fazer Cafajestes. Oswaldinho trabalhava numa rádio aqui em Salvador, tinha um programa de humor. Falei, Oswaldo, bora pro teatro. Então, é o olhar. É você perceber, olha, e às vezes isso é um risco. Você pode acertar e você pode errar. Né? Então, é sempre uma coisa que, né, teste. Num teste, por exemplo, você tem que olhar e dizer, essa pessoa vai funcionar. É uma série de coisas. E escalar para o papel certo. Isso é muito complicado. Entendeu? Assim, não tem que inventar a roda. Uma pessoa é muito boa de comédia. Depois, na carreira, eu quero fazer um drama, Guerreiro. Tá. Mas nesse momento, você é uma grande comediante. Deixa aqui. Tem atores, por exemplo, que não precisam fazer nada. Eu faço. Não faça nada. Mas como? Eu não estou fazendo teatro. Eu digo, está. Porque você já é a comédia. Então, se você exagerar, não vai dar certo. Vai passar do ponto. Então, Wagner Moura, por exemplo. No dia que Wagner entrou numa sala de ensaio comigo, eu fiquei assustado. Esse cara é um gênio. Parecia que ele já tinha 100 anos. Sabe uma pessoa que parece que já viveu 1000 vidas? Tanto que hoje é um dos atores que talvez tenha conseguido no Brasil uma carreira internacional mais consolidada. Porque não tem Rodrigo Santoro, ninguém. Tem. Hoje o maior nome do teatro internacional brasileiro é Wagner Moura. Do teatro não, do cinema. Wagner não para, é um trabalho atrás do outro e um senso de oportunidade brilhante, inteligentíssimo. Sempre escolhe bem os papéis, né? Quando ele fez o Tropa de Elite, ele fez o 2, já produtor. Muito bom, Então, assim, é um cara ousado, sempre se arrisca muito. Então, acima da média. O Vladimir surpreendeu agora em Renascer com um personagem totalmente diferente do perfil, né? E eu considero assim, os atores e atrizes baianas têm um diferencial, né? Maria Menezes, Andréa Lia, são pessoas que chegam e o pessoal do Sul tem medo. Tem, né? Porque sabe que contracenar com baiano é perigo. Porque vai se vacilar. Edivana Carvalho, que arrasou em Renascer, foi indicada para o prêmio lá de Faustão, fez um trabalho brilhante, né? O personagem dela cresceu na novela, ela já está em Vale Tudo. O Bando de Teatro Olodum, celeiro de grandes atores. Lázaro Ramos é um monstro, gente.
Onde é que Lázaro Ramos começou? No Bando do Teatro Olodum. Da primeira vez que eu vi, eu falei, epa. Depois veio o Érico Braz. Entendeu? Assim, tem muitos atores hoje. Valdinéia Soriano, que já está na segunda novela seguida. Né? Então, assim, é muito bom você ver esses talentos aí, né, se espalhando. Luciana Souza, que fazia a crente histórica de Opaió, aquela crente. Hoje já fez mais de 15 filmes. Né? Uma atriz já conhecida internacionalmente. Então, a Bahia é um celeiro. A crente realmente... Aquilo é imperdível. Aquele Opaió. Eu digo assim, o teatro baiano tem 3 clássicos que aconteceram praticamente juntos. Opaió, Catedráticos e Bofetada. É verdade. Entendeu? Ali foi um momento que o Teatro Baiano explodiu nacionalmente. E Catedráticos é outro que voltou a cartaz e também é brilhante, né? Porque ali tinham grandes atores também. Jackson Costa estava ali no comando, Círia Quento estava ali, Ricardo Bittencourt, Maria Menezes, é um quarteto imbatível. E agora entrou Zé Brito para piorar, né? Para a coisa ficar mais louca ainda. Muito bom. Ô, Fernando, guerreiro, que ele gosta mais guerreiro. Tanto faz. E entre os 60 espetáculos que você já dirigiu nesses 40, mais de 60, né? Nesses 40 anos, tem algum, assim, especial, que tem um carinho maior, assim? 45 já, meu Deus. Daqui a pouco é 50. Olha, tem um espetáculo que eu montei chamado Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues, que eu montei num trem. E isso foi o maior desafio da minha vida profissional. Tá? Por quê? Porque o espetáculo, as pessoas entravam e assistiam dentro do vagão. O espetáculo acontecia no corredor. Né? E aí eu tive que ter um apoio muito grande na época. O trem do subúrbio funcionava. Era a história de um traficante suburbano, nada mais adequado do que isso acontecer dentro do subúrbio. Claro. Agora, era uma logística de cinema. Porque, assim, eram várias velocidades, cada cena tinha uma velocidade, tinham pontos de parada, que tudo viam personagens de fora e entravam no vagão. Então, era tudo cronometrado. Então, foi um desafio, ficou 1 ano em cartaz, né? E, assim, eu considero um dos trabalhos mais brilhantes que eu fiz, por causa desse inusitado. Tinha tido uma casa-cor nesse trem. E eu fui nessa casa-cor. E aí eu disse, meu Deus, isso aqui é bom. Vou fazer alguma coisa aqui. E aí colei e fiz o Boca de Ouro dentro desse trem. Então, tinha uma cena que as pessoas diziam que eu era louco, porque eu passava por uma ponte que tem no subúrbio, que é a coisa mais linda. E eu abria as portas do trem. E aí tinha uma briga de 2 personagens que eles tiveram que fazer capoeira para não cair. Porque você imagina, o ator, para fazer uma peça com o trem se sacudindo, tem que segurar no abdômen. Sim. E no equilíbrio. Senão ele entra e cai no chão. Senão cai. Entendeu? Então foi um trabalho realmente assim, desafiador. Foi. Né, para dar tudo certo, eu considero uma montagem assim. E era um drama. Mas tinha esse lado inusitado. Era quase que as pessoas iam. E aí já veio o marketing também. Quem não queria ver uma peça no trem? Todo mundo. Totalmente diferente, né? Entendeu? Era uma coisa inusitada. Então, quem não quisesse ver a peça ia para se divertir, para ver como é ver a peça no trem. Como é isso aqui? Eu quero entender como é que é. Boa. Vá, Dani. Cadê Dani? Como a população, o público reagiu dentro do Dani, vagão aí? Volte aí. Tranquilo? Volte aí. Foi, eu vi. Ele ouviu, né? Foi tranquilo. Algumas pessoas ficavam um pouco assustadas, né? Porque a gente ia e voltava. Terminava no mesmo lugar que chegou. E a volta, quando a peça ficava mais quente, eu fechava as janelas todas, caíam as cortinas todas, então o povo ficava no trem fantasma. Meu Deus. Então muita gente ficava em pânico, né? Mas não teve nenhum caso assim, quero sair, me tire daqui, não teve nada disso não. Gente, mas que espetáculo trabalhoso. Mas Deus foi trabalhoso. Era trabalho. Muito trabalho. Esse foi. Vá, Dani. Vamos mudar um pouquinho de assunto, guerreiro. Desde 2013, você está à frente da Fundação Gregório de Matos, não é isso? Exato. Olha... E quais foram os principais... desafios? Eu queria saber quais foram os principais desafios que você teve que assumir a partir dessa posição e como foi essa sua... Se é que existiu, né? Essa transição do palco para a gestão pública. Para a gestão. Olha, na verdade foi uma junção de alguns fatores. Eu estava numa fase, assim, que eu estava meio em crise com o teatro. As propostas que estavam chegando, não estavam me encantando. Né? Eu estava numa entre-safra. E aí foi interessante porque eu já algumas vezes fui convidado para a gestão pública e não topei. Porque eu não confiava nos prefeitos, governadores, etc. Porque eu sabia que se eu entrasse como gestor
numa gestão que não desse certo, o prefeito ou o governador não fossem bons, eu ia dançar. E aí eu sempre dizia, não quero, nem venha e tal. Aí veio Neto e Guilherme Belintani entrou, na época, como secretário de Cultura, Turismo e Desenvolvimento. E aí foi Guilherme que me provocou. Começou a me ligar. Eu dizia, Guilherme, eu não quero, pelo amor de Deus. E foi ligando, só tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. E aí me levou para conhecer Neto, né, que eu tinha um contato com o Neto muito superficial. Quando eu vi os dois juntos, que eu digo, são dois malucos, eu vou. Porque eu tinha medo de ficar no serviço público sem conseguir fazer as coisas. Foi a única coisa que eu exigi. Eu quero trabalhar. O movimento é o oposto. Muita gente adora o emprego para ficar de perna para cima, né? E eu já queria, não, eu queria realizar. Porque eu acho assim, se você perguntar qual é o seu verbo de vida, realizar. Adoro esse verbo. Eu acho que é ele que sempre me motivou. Meu medo sempre foi não conseguir realizar. E aí eu dei sorte porque eu entrei e peguei 2 gestões excelentes de Neto e outra gestão excelente de Bruno. Então, o trabalho cresceu. A Fundação Gregório de Matos estava completamente esquecida na cidade. Ninguém nem lembrava que existia. A prefeitura não tinha política cultural nenhuma. Então, eu voltei, retomei tudo. Foi um trabalho de formiguinha. Foi uma paciência muito grande, porque o serviço público não tem a minha velocidade, né? Então, eu tive que ter paciência, lidar com a burocracia, né? Com toda a questão. E aí a coisa foi funcionando. E funcionando por quê? Mais uma vez, equipe. Consegui montar uma equipe muito boa dentro da fundação. A prefeitura, eu sempre tive parcerias muito boas com a equipe da prefeitura, apoio dos gestores, Neto e Bruno, né? Então, isso tudo foi fundamental para que esse trabalho desse certo. E aí, você vê o trabalho artístico ganhando outra dimensão. Porque quando você monta um espetáculo, você atinge 1000 pessoas e tal. Quando você tem um Boca de Brasa, que você tem 11 centros de cultura funcionando na cidade, o impacto é muito grande. Então, isso vai apaixonando. Eu hoje, por exemplo, já estou louco para voltar para o ensaio, para o teatro e tudo. Mas, assim, aí chega a Ana Paula, vira secretária. Eu faço, como é que eu posso sair agora? O que eu faço agora? Entendeu? Porque a Ana Paula é uma paixão minha, adoro a Ana, ela sempre foi uma grande amiga, né? Desde o início, né, que nós nos conhecemos, já teve uma empatia imediata, e é uma grande realizadora. E ela chegou com tudo, hein? Ela sempre chega com tudo. Eu tenho uma teoria que ela vai ser prefeita. Será? Em algum momento. Eu não tenho a menor... Vão tentar derrubá-la de todas as formas, isso eu sei. Mas ela vai chegar à prefeitura. Porque, assim, tem capacidade total para fazer isso. É uma mulher, o que não deixa de ser muito bom, né? E eu acho que ela chega à prefeitura em algum momento. Mas, assim, é uma grande parceira e é uma grande realizadora. Coisa boa. Você pensa na executa. Atitude, né? Entendeu? Então, é legal essa coisa. E ela tem uma sinergia com o Bruno fantástica. Então, ela deixou de ser a vice decorativa. Ela virou uma vice atuante. Marcante, isso. Entendeu? Eu diria até que é uma prefeitura dupla. Eu digo sempre que Bruno é a linha reta, Ana Paula é a curva. Porque Bruno é ali, ó. A Ana Paula faz o lado mais afetivo, carinhoso, entendeu? Tem um acolhimento, né? Tem um dado. Então, é isso. Eu dei muita sorte de ter caído nas gestões certas. Bacana. Porque se não fosse isso, eu já tinha largado há muito tempo. Não ia aguentar o rojão de ficar fazendo nada acontece, né? Tem Isaac, que é um excelente parceiro da vida inteira. Eu digo sempre assim, as pessoas vêm e eu digo, olha, se tirar o Isaac do carnaval, morre 500. Gente, a gestão do carnaval da Bahia é um case. Eu estava dizendo a ele outro dia, Isaac, vire consultor. Se você vender gestão do carnaval, você vai dar palestra no mundo inteiro. Verdade. Porque o carnaval é um case, eu não quero aquilo nem de graça. Que é briga com artista, é briga com não sei quem, é polícia, é uma loucura aquilo. E Isaac faz isso magistralmente bem. Né? É uma expertise. O evento de rua é dificílimo. E ele faz, assim, pelo menos o que ele transparece, uma leveza, muita como leveza. se fosse algo assim, tranquilo. Entendeu? Né? Tem uma energia muito grande e tem essa capacidade de gestão que é muito importante, né? De entender como é que isso funciona. E tem uma equipe muito boa, Márcio, Flávia, a equipe da Saltu, Brenda, todo mundo muito positivo. Então, quando você se vê rodeado de bons profissionais, né,
é muito mais tranquilo você trabalhar. Pode delegar mais, porque, né? não é só isso. Você vê andando, você sabe que aqui as coisas vão acontecer. E a prefeitura tem um pouco essa marca, né? É uma equipe competente. Essa prefeitura. Então isso funciona muito. Dá um gás para você trabalhar. Agora, Isaac esteve aqui antes do carnaval. Não adianta ter a consultoria para vender, porque ele falou que o Carnaval de Salvador só aqui mesmo, não dá para fazer em nenhum outro local do mundo, só aqui. Porque o baiano entende o carnaval. A minha primeira dica para quem vem de fora para o carnaval, eu digo, vá com um baiano do lado. É verdade. Ou com uma baiana. Porque senão você não vai conseguir sobreviver. É verdade. Porque o baiano sabe onde é que ele entra, onde é que ele sai. Falando nisso aí, de que é indicado para uma pessoa que vem pro carnaval, que vai pro Carnaval de Salvador, sair com baiano. Eu soube de um caso seu que você saiu levitando aí no carnaval, que você não conseguia pisar no chão. Como foi essa história? E ela pesquisou mesmo. Olha, teve um ano que assim, isso lá vão, sei lá, 30, 40 anos. Eu saía no bloco do Jacu, que era um bloco tradicional daqui, que tinha o bloco do Barão e o bloco do Jacu, eram os dois blocos mais famosos de Salvador. E o bloco do Jacu não tinha corda. Era uma coisa assim, uma tradição. E aí, quando o Jacu entrou na Avenida 7, juntou tanta gente que algumas pessoas subiram. Não conseguiam mais pisar no chão. Meu Deus! E aí, foi o que aconteceu. Igual a correnteza. Eu dei tchau pra todo mundo, joguei um beijo, falei, se conta por aí. E fui. A correnteza não podia fazer. Se eu descesse, eu ia ser pisoteado. Então eu fui naquele negócio ali e vambora, né? Porque realmente, hoje, é engraçado que eu digo muito assim, hoje, fisicamente, é difícil pular o carnaval. Que hoje a cabeça continua querendo ir pra rua. Mas o corpo faz assim, chega, parou. Né? Porque não tem mais condição. Mas na minha época, que eu estava na loucura do carnaval, eu ficava sem dormir, eu pulava os 4 dias, mas você 4. vai, ainda não vai, não? Vou, mas hoje, por exemplo, eu não enfrento o navio pirata embaixo. Você vai... Não, já tenho, entendeu? Você vai no conforto. Vou mais no conforto, você já tem as suas limitações, né, guerreiro? Mudei de nome da vida, ainda saio, entendeu? Assim, porque é um bloco que você tem uma condição ali. Se bem que mudei de nome, tá virando uma loucura. Também, né? Uma loucura mas também. Agora o dia que foi um delírio, assim, entendeu? Tupido. Foi. Sabe? Não, é tradição. É uma tradição. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito de ver. Né? Legal, então, eu fico, entendeu? Assistindo e tal. O camarote, por exemplo, para mim, ele tem um lado genial, que é o conforto. Mas, principalmente, poder ver o carnaval com segurança. Adoro. É muito bom. Isso é muito legal. Tanto que eu sou daquele da murada. Eu fico ali na murada. Segura o lugar. Pega a frente, ó. E tem que fazer assim, ó. Eu marco o lugar e fica ali. Ó, e você tem que fazer assim pra conseguir o espaço. O espaço, senão vai diminuindo. Vai diminuindo, chega uma pessoa assim, aí você vai perdendo. E o povo cara de pau. Que vai se filtrando. Aí daqui a pouco aí você tem que fazer aqui, ó. Travou aqui e ficou. E se sair, bota alguém pra tomar conta do lugar. É isso. Vou pegar um negócio ali, fica aí. Guarda aqui pra mim. Essa mulher tá olhando aí quem tá querendo. Já tem uma pessoa de olho. É verdade. Tudo isso aí mesmo. Eu conheço gente assim também, meu guerreiro. Marca o espaço, chega cedo. Claro. Né? O pessoal só chega às 6h30, 4 da tarde, já tô na ponta. Acabou. Você vai na abertura. E camarote também, tem uma hora que ele fica um porco que tá todo mundo bêbado. Então o camarote 9 da noite começa a loucura. Porque ali é bebida. E eu tenho pavor. Eu te amo, cão. Aquela pessoa que vem embriagada. Seu trabalho é maravilhoso. Eu não ia saber de nada. Vamos, zorra. Que figura. Olha, isso é uma coisa porre na vida, a gente cachaçada. E carnaval é uma loucura, não, né? Só tem isso, né, guerreiro? Só tem. Não, só tem, entendeu? Abraça gente que eu nunca vi. É bebida. Não. Eu fico imaginando guerreiro ali ali, ó, vendo os personagens ali, ó. Não precisa. Teve um ano que eu tava no camarote de Marta Góes e o fundo do camarote dava pra Marca de Leão. Sim. E eu fiquei amigo de uma mulher que estava no isopor. Sim. E tinha um banquinho. O quê? O banquinho. Dava um tempo lá em cima, enchia o saco e via pro banquinho. Sentava aí ficava ali no banquinho vendo o movimento do contrafluxo. Maravilhoso. Aquela rua de trás é diversão. É ótimo. É uma maravilha. Carnaval, aluguel de espelho por R$3.
Desodorante. Desodorante. O desodorante é aquela tragédia. Que miséria vai dar isso? O desodorante, ó. E o povo paga. Acabou, paga. Gente, tem de tudo carnaval. Carnaval é surreal. Carnaval. Avenida 7, gente, já é a vida inteira. Entendeu? Depilação no Real de São Pedro. Entendeu? Tem um negócio que fica assim. Tá com fome, é o povo servindo almoço. Ali já é um carnaval. O centro da cidade é verdade. Especial. Entendeu? Não tem jeito, é um carnaval. É diferenciado. Quem é você? Minha mãe, você falou isso, eu lembrei. Minha mãe trabalhava no centro, no Banco do Brasil. Quando a gente ia lá, falava assim, vamos lá nas avenidas. Vamos lá passear nas avenidas. Aí era cada coisa, né? Cheia de história. E tem uma coisa assim, o sapateiro tem lá. E isso até hoje, minha mãe só leva nesse sapateiro. O amolador, você acha, quem vai consertar seu relógio. É impressionante. Essa coisa da alameda de serviço do shopping, que não existe alameda de serviço em shopping. Né? A bainha é 3 vezes mais, é o quilo do relógio, eu não sei quantas vezes mais. E você vai na Avenida 7, Rua Chile, e lá na fundação tem uma secretária que o que eu precisar, ela descobre onde é que acha. Eu tô precisando de um chapéu e para. Tem, seu guerreiro, tem aqui. Aí manda as fotos. Entendeu? O que é que você quer? Ali é incrível, né? Quem conhece ali sabe tudo. Porque cada biquinho ali tem uma coisa. É verdade. Aquilo ali é um mundo dentro de... É um mundo, entendeu? Vamos voltar pra... Vai passando de pai para filho. E vai passando de pai para filho. O sapateiro de minha mãe mesmo é o sapateiro, mas agora o filho já tá... No mesmo caminho. E eu tive uma coisa interessante. Meu pai tinha uma loja no comércio. Na Guindaste dos Padres, que é colado com o plano inclinado. Sim. Então, eu com 11 anos ia estagiar, subia o plano inclinado e ia pro Pelourinho. Você conhece. Aí meu pai me resgatava inteiro, né? no Pelourinho. Me dava uma chave de braço e me descia a força, que eram métodos cruéis, entendeu? O plano inclinado era um lugar que eu adorava, porque aquilo era divertido, né? Subir e descia. Né? Então, um dia eu convenci o cara a me deixar dirigir. Óbvio que eu soltei o freio, quase tem uma tragédia. Do plano Bateu inclinado? Bateu os 2 lados, um em cada lado. Louco. Adorava subir a escada do meio. Aquela escadinha que tem no meio do plano, eu ia pela escada, me pegavam lá, me traziam de volta. Danado você. Não, isso tudo era divertido, porque eu digo sempre assim, eu vivi as coisas na hora certa. É isso que eu ia falar agora. Era outro momento. E a pior coisa, eu digo assim, tudo bem, velho pode fazer o que quiser, mas velho de boné na cabeça, fingindo que é novo, não dá certo. Lelé, aquele personagem Lelé. Não. Inclusive, o axé precisa renovar, porque o negócio tá difícil. Eita. Aí é polêmica. Tá difícil. Apesar dos artistas estarem em plena forma, mas eu tava olhando uma coisa, gente, assim, mudando de assunto. O desfile da Barra de 10 anos atrás é igual de hoje. Eu peguei uma programação, era igual. Não muda. Então tá precisando, assim, a última grande revelação foi Baiana System, que tem 15 anos que tá rodando. A gente entrevistou aqui alguns hoje a gente tem, por exemplo, Lincoln Senna, é uma revelação pra mim, entendeu? Um cara genial que tá galgando uma carreira brilhante. Léo Santana é mais recente, mas já tem o quê? 20 anos de carreira. Então, essa renovação do axé, né, parou. Você não tem grandes figuras do carnaval, nomes, artistas de carnaval. Na música baiana você tem muita gente, mas não é. Não tem. O trio elétrico é uma escola. Os artistas que vêm de fora não acreditam que alguém possa desfilar 7, 8 horas sem parar de cantar. Porque o trio elétrico é imprevisível. Eu me lembro um ano que Saulo saiu, quando chegou no Campo Grande ali, parou na porta do Valério, ficou cantando durante quase 4 horas, porque travou com a mudança do Garcia. Tem que estar preparado. E ele ainda tinha que fazer o desfile todo depois. Então o carnaval é uma loteria. Né? Não é num palco que você sai e terminou o show. Não. E você que sai do trio, o povo lhe mata lá embaixo. Aí te mata. Aí não dá. Não pode. Quer dizer que você acha... Imagina, eu vou cantar mais não. Aí já era, aí acabou a carreira. Tudo. Acabou né? a carreira do... E aí é o famoso puxador. Ricardo Chaves, um grande puxador. Netinho era um grande puxador. Ivete não se comenta. Né? Porque é de um carisma que realmente ultrapassa qualquer... Eu considero Ivete uma das cantoras, se não for a mais carismática de todos os tempos. É verdade. A capacidade de empatia de Ivete é algo surpreendente. Né? Porque ela chegou, se estabelece aquele clima, né? E os olhares todos viram para ela. É assim, eu tenho uma paixão por Ivete, por esse poder de comunicação. E ela é baiana da gema, né? Assim, Ivete é a Bahia. Ela leva essa cara de Salvador para onde ela vai.
Porque aquela espontaneidade, aquela coisa da brincadeira, né? Então, além de ser uma mulher muito bonita, é uma grande cantora. Porque tem uma característica de Ivete que é genial, né? É que Ivete é exigente ao extremo. E as pessoas não percebem isso. Acham assim, lá vem a maluca cantando loucamente. Nada disso. Não, ali tá tudo certo. Tudo ensaiado meticulosamente, não tem uma nota fora do lugar, certo? Então, essa junção, não é à toa que ela chegou onde chegou. Porque além de ser carismática, tem um cuidado muito grande com a carreira. Né? Então, isso eu acho que é uma junção muito difícil no artista, né? Às vezes a cantora é muito boa, mas é insuportável, entendeu? Assim, não tem um carisma, então, né? É complicado, tem um relacionamento difícil, cria problema com todo mundo, entendeu? Assim, é difícil você juntar esses dois elementos, né? Assim, o cuidado com o público, né? E a simpatia. Essa coisa é fundamental. Empatia e carisma. É aquela pessoa que chega e você para tudo e vai olhar. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu vi Vera Fischer. Vera Fischer era um fenômeno. Vera Fischer entrava num restaurante, parava. E não era simplesmente porque ela era bonita. Não. Você olhava para ela e tomava um susto. Porque era uma coisa impressionante. O carisma de Vera Fischer. Tônia Carreiro. Tem assim, atrizes que têm essa coisa, né, de chegar. E serem muito bonitas, né? Então, é a mesma coisa de Ivete. Chegou, parou tudo. Parou. Não tem, você não olha para mais nada, né? Acabou, chegou, dominou o ambiente, né? E além do bom humor, que é uma marca que eu adoro, né? Assim, vocês podem esperar qualquer loucura de Ivete. Pode vir qualquer barbaridade. Sônia Braga, guerreiro. Fotogenia. É outra coisa. Ela estudou tudo. Eu sei do que ela tá falando. Porque assim, é outro fenômeno que eu adoro, né? Que assim, eu agora comecei a trabalhar com audiovisual. É impressionante você ver televisão, você olhar na tela, no monitor, e você ver no palco. Muda tudo. Tem pessoas que não precisam fazer nada, que a cara imprime. Cresce, fotografa bem, fica linda, fica lindo, chama atenção, entendeu? Já outras pessoas lindas, bota a câmera, não acontece nada. Não reluz. Não tem esse diálogo. No dia que eu conheci Sônia pessoalmente, eu tomei um choque. Porque eu vi Sônia branca, porque Sônia é de Maringá, né? 1,68 m ou 58 de altura, um toco, né? E virou a melhor intérprete de Jorge Amado. Como é que você explica? Né? São coisas assim, né? O que é isso? É a câmera. Tem um livro de fotos. Né? Tem um livro de fotos de Sônia Braga, que é uma coisa impressionante. Ela agora, de cabelo branco, cada foto deslumbrante. Então, essa relação, o teatro é tudo ali. Né? A fotogenia de palco é uma coisa, é o corpo inteiro. Agora, a relação com a câmera é muito especial. Porque você tem que saber onde é que ela está, mas você não pode olhar para ela. Então é truque. Isso. Quem faz televisão, né? Glória Pires, um toco. Simpaticíssimo, uma figura incrível, uma das atrizes que eu mais admiro. Mas você encontra, você toma um choque. E na televisão, tum, né? É aquela coisa que dá um impacto ali, né? Certo? Você viu uma figura que você fala assim, não é possível. Que essa criatura, quando bota na frente da câmera, né? Muita gente que faz teste não entende. Por que eu perdi? Primeira coisa, porque você não fotografa bem. O fotografar bem é uma arte. Né? Que não é só beleza, é tudo. Eu estava vendo Camila Pitanga agora, que Beleza Fatal virou a novela do momento, né? Os noveleiros sabem. Camila Pitanga é uma coisa que ela aparece, você leva 5 minutos para se conformar com aquela beleza. Eu não sei nem o que ela está dizendo, né? Porque ela é tão linda, né? Está tão bonita aos 48, inclusive porque não fez nenhuma intervenção deformadora, que é um milagre hoje em dia. Né? Isso é um milagre. Um milagre. Tá com a mesma cara, aquela genética miserável de Camila Pitanga. A mãe dela era linda, Pitanga também é um homem bonito, e ela ficou deslumbrante. Então, e fotografa, você não vê um ângulo que Camila não esteja bem. Então, isso é uma coisa fascinante, né? Essa coisa de você chegar e preencher a câmera e ter um trabalho fotogênico legal. Só, não sei quem é que vai fazer uma pergunta, mas você falou sobre o axé, que precisa se renovar. A gente passou agora pelos 40 anos, né? De axé. E aí, vendo todo o sucesso que já houve, toda a história do axé, junto com o carnaval, o que é que você acha que precisa? Eu preciso a ousadia. O que acontece? Quando aquelas pessoas começaram, elas não tinham nada a perder. O que desce, desce. O que não desce, não desce.
Hoje tem muita estrutura, tem que fazer sucesso, tem que cantar a música certa, não pode errar, tem que ter milhões de seguidores. Então isso aprisiona. Djonga, que é um grande parceiro, ele dizia sempre, o sucesso, às vezes, é muito mais complicado do que o fracasso para você administrar. E quando você vira um escravo do sucesso, é um perigo. Você para de ousar. E artista que não ousa, né, não vai para lugar nenhum. Então hoje você tem muita gente nova que é clone de artistas que fizeram sucesso. Não vai fazer carreira nunca. Não tem a sua identidade. Por que o baiano estourou? Porque o baiano veio com uma coisa que ninguém fazia. Que é misturar a guitarra baiana com sound system. Não é à toa que Russo veio do Ministério Público. Então isso aí, novidade. Então eles arriscaram, começaram devagar, construíram uma carreira e hoje são um fenômeno pop. Mas não viraram um fenômeno pop da noite para o dia. Então falta esse cuidado, essa calma de construir uma carreira, não querer um sucesso imediato, entendeu? Que aí você acaba criando uma identidade própria e você pode virar um sucesso. Exatamente. Né? Senão você vai... Foi o que a Anitta fez. A Anitta pegou o funk, diluiu, né? E se transformou numa grande artista pop. Ela percebeu que ela tinha uma entrada ali que outras artistas não conseguiam fazer porque era muito pesado. Então ela foi certeira, fez uma gestão de carreira brilhante, né? E porque a Anitta não é bonita excepcionalmente, não é uma grande cantora e virou um fenômeno. Porque ela soube construir uma identidade que veio dessa inteligência de perceber, olha, isso aqui é muito pesado, então eu vou dar uma aliviada, mas vou fazer um escândalo ali, um escândalo acolá, porque eu preciso estar na mídia. Então isso foi, né, claro, ela teve essa capacidade, né, de construir discernimento, isso, né? Discernimento e deu, e o público comprou, porque às vezes não compra. É verdade. Eu vejo influenciadores e influenciadoras que eu falo, por que tem milhões de seguidores? Eu não tenho explicação. Entendi. Virgínia, não vejo graça nenhuma. Entendeu? Mas é um ídolo. Assim, as mulheres adoram. Mas eu já me coloco na posição assim, tá bom, vou ter que respeitar. Porque o povo gostou. Porque o povo gosta, acabou. Entendeu? Mas eu não entendo. Não vejo carisma, não vejo nada. Entendeu? Mas funciona. Muitos influenciadores eu olho e faço... Mas hoje já é as famosas bolhas. Já são as famosas bolhas, né? Você pega a sua bolha, acabou. Aquilo ali, o seu público vai com você até a morte. E vende. Né? E vende horrores, monetiza, que é uma loucura, que é a palavra da moda, vamos monetizar. Que eu não sei como é que monetiza tanto isso, né? Agora, é uma vida escrava. Escrava, né? Acabou vida pessoal, é fazer vida o tempo todo. É uma loucura. Exposição total. Num grau dificílimo, né? De você ter. Não é à toa que tantas pessoas adoecem. É isso que eu ia falar. Vários influenciadores e influenciadoras porque aí piram. Também não tem mais momento ruim, né? Você tem que só mostrar só tem momento ali feliz, é verdade. Feliz, ou então tira partido. Você sempre tá bem. Tira partido. Tô fazendo, não tô bem, bota na rede. Aí aumenta seguidor. É uma coisa assim. É escravidão, que hoje, como você falou. outro dia eu tava parando dizendo assim, eu não tenho, às vezes eu digo assim, outro dia eu fui computar o tempo que eu levo para manter minhas redes sociais, que são muito baixas, de baixa adesão, rodando, é muito tempo. Como é que você consegue trabalhar e ao mesmo tempo tá postando sem parar? É difícil. Ou você tem uma assessoria que você confia que faz isso. Isso. Ou você tem uma equipe. Uma equipe, ou você enlouquece. Isso. Entendeu? Por quê? Exatamente. Ou você posta alguma barbaridade, erra no português, bota uma coisa que não tem a menor função. Entendeu? Então porque você não consegue fazer tudo. Não consegue. Você tá ali com várias atribuições. Hoje já é um desafio não trocar o zap. Porque às vezes eu mando recado trocado. E o corretor, misérias. O corretor. Tem que revisar. Ainda bem que agora tem um editar rapidinho ali. Quando não, você mas não é não, gente. Eu já mandei coisa apavorante pra prefeitura. Assim, entendeu? De me embolar. Sim. E, mas às vezes você bota a palavra pouco, aí alguém bota assim, guerreiro! A exclamação. Aí eu, tiro. Corretor. Porque o que eu acho mais louco... Gente, semana passada, eu fiz um negócio que eu fiquei, não é possível. Eu mandei um post pro meu grupo de transmissão, lista de transmissão. Sei. E eu achei que estava incompleto e apaguei. De imediato, 10 pessoas botaram assim, não apague, o que é que tinha? Por que você apagou? A curiosidade. Aí eu falei, não, gente, o que é que essas pessoas estavam fazendo? Deus leu que você apagou. Eu vi, Deus sabe. Eu digo, como é que essas pessoas viram isso agora em um segundo? Viram. E aí eu tive que levar um tempo para poder acalmar e publicar de novo.
Né? Acabar os ânimos curiosos. O que é que aconteceu? Eu digo, como é que essas pessoas estavam vendo isso agora, gente? Na hora ali, ó. É muito louco. Tá online. Eu quero voltar um pouquinho para a gestão. Você falou dos espaços Boca de Brasa. A descentralização cultural é uma marca da sua administração, né? Com a reabertura desses espaços. Eu queria que você falasse um pouco desse Boca de Brasa e a importância para as comunidades, Guerreiro. Olha, quando eu cheguei na prefeitura, eu fiz uma pesquisa informal e descobri que o Boca de Brasa era o projeto que a cidade queria que voltasse. Porque o Boca de Brasa foi inventado na gestão de Mário Kertz, né, por Gilberto Gil, né, que na época foi presidente da fundação, foi o segundo presidente da fundação. O Ali Solomon é uma equipe de pessoas muito inteligentes. E chama-se Boca de Brasa porque era o apelido de Gregório de Matos, né? As pessoas me perguntam muito. E aí, na época, era uma carreta que rodava pelos bairros, com apresentações dos artistas da comunidade. Sim. Voltei, e qual era a minha sensação quando eu cheguei? Era dar apoio, tirar um pouco o eixo cultural só do centro. E ter a percepção da importância da cultura, né, como um grande elemento para, de repente, lutar contra a violência, né, e dar suporte financeiro para as comunidades da cidade. Afinal, Salvador é uma cidade criativa por excelência. E muitos dos movimentos de Salvador começaram nos bairros periféricos. Grandes artistas hoje saíram de bairros... Xande, Léo Santana, Márcio Vitor, é interminável a lista, né, de artistas que começaram a carreira em bairros, Magari, Lorde, é muita gente. Então, o Boca de Brasa hoje virou uma grande escola. E, principalmente, o que é que o Boca de Brasa faz hoje? Ele potencializa e acelera iniciativas que já existem nos bairros. Então, eu vou para os bairros, a gente vai para os bairros, né, com a parceria do Instituto Aliança e da SENDEC, que hoje é a Secretaria Parceira de Desenvolvimento Econômico, para o quê? Para a gente potencializar o que já está lá. Então, tem uma relação direta com a economia criativa. Não é mais belas artes. É permitir que esses grupos, pessoas, artistas, coletivos possam sobreviver fazendo aquilo que eles sabem fazer. E agora foi impressionante, porque a gente acabou de fazer um festival enorme aí de 3 dias, né, com uma movimentação grande, podcast, apresentações, né, por exemplo, tem um grupo de stand-upistas mulheres que começaram em Cajazeiras. Oh, que legal. Uma delas hoje já está em São Paulo, entendeu? E assim, normalmente stand-up é homem, e elas são um grupo de mulheres, né? E elas se apresentaram agora. E por aí vai, são outras e outras iniciativas. E a gente fez um festival e o secretário de Cultura de São Paulo mandou um representante para cá e quer levar para lá. Então, assim, o Brasil já está percebendo, o diretor do Norte do Morro se encantou com o projeto também, né? Então é muito bom que a gente perceba, né, que Salvador hoje, eu brinco sempre, eu digo, Bruno, você tem uma das maiores e melhores gestões do Brasil. Precisa comunicar. Verdade. A Bahia e Salvador tem uma coisa meio uterina. Você fica aqui e não sai, roda aqui dentro. É uma cidade complicada nesse sentido. Eu digo, bote o bloco na rua. Porque hoje a defesa civil, meu querido Sóstenes, é referência no Brasil inteiro. As pessoas vêm para cá para entender o que é que a Bahia faz, o que é que Salvador faz, aliás. Né? Então, isso precisa se comunicar. E o movimento cultural daqui, né, o trabalho que Pedro fez à frente da secretaria, né, assim, o trabalho agora que a Ana Paula com certeza está começando a fazer. Né? Então, a gente tem hoje muitos pontos positivos. E o Boca de Brasa é a paixão mesmo, né, que a gente tem. Os nossos editais também têm um apoio muito grande. E agora eu vou começar um movimento também de apoio aos artistas profissionais. Meus colegas de teatro pedem há muito tempo, né, que se crie uma forma de fomentar os espetáculos para o teatro urbano voltar a ser uma grande referência nacional. E a gente vai começar um projeto grande agora esse ano de dar um apoio para o teatro e a dança profissionais. Legal, gostei. Eu acompanhei. São vários Bocas de Brasa, né? Agora a gente tem 11, com a possibilidade de chegar a 15, entre sedes próprias, parcerias e escolas. É um programa imenso. Né? Então, é uma gestão realmente alucinante, mas o resultado... A gente fez um negócio esse ano chamado Rolê Boca de Brasa. O que é que eu fiz? Eu coloquei a opinião, ou seja, jornalistas, influenciadores e formadores de opinião dentro de um ônibus e levei para conhecer. E cada Boca de Brasa tinha uma apresentação cultural. E depois eles batiam um papo com esses artistas. Os depoimentos, até eu me assustei. Porque nada foi ensaiado. Legal. E você viu o artista dizer,
esse projeto me salvou, me tirou do crime. Esse projeto me fez acreditar de novo na minha vida que eu posso ser um bom profissional. Então, é uma coisa, realmente, o resultado disso é emocionante, sempre. Né? Quando você percebe que você salva vidas através da arte, através da cultura. Não, muda e melhora muito a comunidade, muito, né? Muito, sem dúvida. É, muito bom. Vá, Dani. Eu sei que é você. Você tá aí Ô, Guerreiro, fazer uma pergunta. você... pois é. Você apresenta o programa Roda Baiana e Virou agora Revele. você também comanda o Revele. É. Revele. Como foi que surgiu esse interesse pela rádio e se você pudesse comparar assim, sua experiência na rádio e no teatro, como é que você faz essa comparação? Olha, eu brinco muito que eu fui aparecendo. O diretor não aparece. Então eu estava oculto na coxia. Aí Oswaldo Mil, que é um ator que eu chamei do rádio para o teatro, resolveu se vingar e me propôs participar de um programa que ele estava apresentando na Metrópole chamado Radioativa. Lá vou eu. Me apaixonei pelo rádio. Oswaldo foi embora, eu chamei Andrezão e Jonga e fizemos o Roda Baiana na Metrópole, que é a única rádio da Bahia que me suportaria por conta das loucuras que eu faço no ar. Né? Então, aí fizemos o Roda Baiana e aí o rádio é apaixonante porque, primeiro, apareceu Fernando Guerreiro, o ser humano, opinando, saí da coxia, comecei a me posicionar. A vida pessoal, a vida né, pessoal, né, os comentários, as críticas legal. e tal. E a possibilidade do diálogo com o baiano. Eu comecei a conhecer uma Salvador que eu não conhecia. Porque as pessoas ligavam para a rádio e falavam qualquer coisa. E eu ia administrando. E aí o rádio, eu me apaixonei. Né? Tanto que é uma loucura você ter um programa diário. Porque é 1 da tarde, é o único horário que eu poderia fazer. Porque é um horário que eu consigo escapar porque é hora do almoço. Né? Então, normalmente, eu não tenho nenhuma atividade nesse horário. Na prefeitura, eu saio correndo e volto. E vem cá, só interrompendo. Você é igual a Hebe? Como é? Não, se eu chegar antes, não dá certo. Eu tenho que chegar no susto, fazer o programa e ir embora. Mas você sabe o tema. Não, a pauta eu faço. Certo. Né, toda. Mas, assim, normalmente, assim, eu dou uma lida no material antes, mas não lá, entendeu? E chego... Tem que chegar e é um bate... Chega fresco. A ideia é um bate-papo de bar. Se ficar duro, não presta. Perde a graça. E é o Perde que a o pessoal graça. nessa Não hora presta. tá querendo... A espontaneidade, né? A espontaneidade, com E lá certeza. tem uma coisa assim, hoje a gente tem um movimento no chat, porque aí depois veio a imagem, que não tinha. Então hoje eu tô todo dia no YouTube. A cara ficou conhecida, acabou a privacidade. Né? Então isso é outra loucura, porque não, aí essas pessoas são ótimas, porque ele fica... Aí o Correio da Bahia, aí eu comecei a fazer uns vídeos, o Correio da Bahia, vem, aí eu Fala Guerreiro. Exatamente, Então, toda você semana também eu gravo. Né? Toda semana eu gravo Bahia, alguma coisa pro Fala Guerreiro. E aí o Fala Guerreiro já é o quê? Minha cara também, né? E toda semana eu tenho que ter ideia e tem que durar 1 minuto. É o que eu quero saber, como é que você escolhe esses temas? É em cima, são 2 coisas. Eu tenho uns temas reserva, que são, digamos, universais. Vizinho chato, ciumeiro, não sei o quê. E o que está acontecendo na semana. A única coisa que eu evito é política. Primeiro, porque eu estou na gestão. E segundo, porque eu acho que eu vou para uma seara perigosa. Sim. Também acho. Vai gerar confusão e tal, mas é comportamento. E os dias atuais lhe dão material diariamente. O que não falta é maluquice. Então, assim, tem coisas que pegam mais e tem coisas que não tem tanta adesão. Quanto mais venenoso eu for, mais eu tenho likes. Quanto mais for um assunto complicado, por exemplo, eu falei o negócio da magreza. Sim. Você está querendo mandar no corpo feminino. Aí tem a reação, mas a reação aumenta os likes. Né? E quando eu sou mais tranquilo, faço uma coisa mais leve e tal, aí não tem tantos likes. Né? Mas assim, é divertido, primeiro porque eu exercitei muito o meu controle de tempo. Dificilmente eu estouro. Então eu sei que eu tenho 1 minuto, tem que ser 55 segundos. 50, 52. Então eu já tenho que ir na cabeça assim, o tema é esse, eu só posso falar sobre ele. Porque se eu dividir, não cabe. Então eu vou ali, pam, pam, pam. Porque o rádio tem uma coisa, é um dado meu muito interessante. Uma coisa que eu sempre tive foi essa noção de barrigada. O que é a barrigada? É o momento em que você cai. Não fala assim, a novela está com a barriga. Né? O espetáculo teatral tem um momento que cansa. Então, eu sempre fui um cara que lidou bem com o tempo. Eu percebo, não, essa cena está cansativa, tem que tirar metade.
Isso aqui tá chato, tá longo. Então, o rádio dá esse time. Eu sei como é que aquilo... Eu tenho um relógio na minha cara, então eu sei o tempo que eu vou ficar no ar. Eu sei onde é que eu tenho... O programa começa a ficar frio. Por exemplo, hoje eu já percebo, o Roda Baiana era mais opinativo, o Revelha é mais humor. Então, o que é que acontece no Revelha? Alguns convidados não dá para ir. Porque um convidado que não tem humor, o público começa, tira essa miséria daí. Você não imagina o que é o chat da gente. Baixaria pura. E o pior, as pessoas se comunicam entre si, discutem temas, esquecem do programa. Começam conversas em paralelo, absurdas. E o pior é que a maioria das pessoas estão no carro, né? E outra... Não, às vezes em casa, muita gente... Né, 13 horas. É 13 horas, muita gente... e tem uma loucura assim. Tá desafinando essa desgraça, tira daí. Não, gente, é assim, não dá pra vacilar. Porque assim, ali eu não leio, mas pode vir um telefonema fatal. Que o telefonema eu não sei o que. Ninguém sabe, Aí quem a pessoa vem. pode dizer qualquer loucura. Entendeu? Porque é engraçado, né? Como um baiano opina, eu fico vendo programa de futebol. As pessoas, são vários técnicos ali ligando, todo mundo né? sabe Eu tudo. acho que a escalação não poderia ser essa, não sei o quê, tarará. E aí, e tem outro dado. Se eu der um conselho para assistir uma coisa ruim, me pegam na rua. Você mandou eu ver essa peça, uma bomba? Aí hoje eu digo assim, olha, não assisti. Então, o risco é seu. Ou então eu digo, vale a pena. Agora, também assim, aí eu tenho que ficar ligado. Por exemplo, adolescente, se eu tô atrasado, tem que ver urgente. Porque as pessoas ficam, e aí, o que é que você achou? Aí, hoje é Vale Tudo, tem que ver o primeiro capítulo. Porque amanhã, e o que é que você achou, Guerreiro, Vale Tudo? O povo quer saber sua opinião. Aí Todo mundo vai lhe perguntar. Aí eu tenho que estar ligado, entendeu? Por exemplo, Luiz Caldas fez um programa de Serginho Grossman no sábado, que assim, encantou os baianos, porque Luiz é um artista sensacional que, para mim, não tem o reconhecimento merecido. Então, muita gente não sabia que ele é um exímio guitarrista, entendeu? Que ele é um cara que compõe milhares de músicas, que ele treina todo dia horas do instrumento. Então, quando o Serginho leva ele lá, aí, hoje no programa, direto, Luiz Caldas. Então, assim, tem essa relação direta com o que está acontecendo. E eu não posso não saber alguma coisa que esteja muito em voga. Isso é outra loucura. Eu tenho que estar ligado. Tem que saber tudo. Porque alguém liga, eu faço, e aí? Entendeu? Não ouvi falar. É complicado. Agora, eu prefiro assumir do que dizer besteira. Claro, é melhor. Não pode ser Glória Pires, não tenho como opinar. Naquele Oscar virou meme, né? Então, não, eu tenho que dar, ou então dizer logo, ó, gente, não estou sabendo do que se trata. É melhor. É melhor. Porque senão você vai ser bombardeado. Agora, a tônica é o humor. Né? E as pessoas gostam disso. Tanto que eu digo assim, eu tenho que ligar a chave. Se eu não tiver legal, não interessa. Eu tenho que entrar no ar alucinado. Porque as pessoas começam, o que a Guerreiro tem hoje? Não, e você fica... O que é que está acontecendo? Ao contrário, eu tenho que controlar a velocidade. Porque às vezes as pessoas ligam, a produtora faz assim, pare, deixe o entrevistado falar. Já recebo logo a indicação, né? Assim, e se for um entrevistado que eu embarque, que seja um entrevistado que eu tenha intimidade, o risco é dobrado. Porque aí você pode virar um delírio, né? Agora também tem aquele entrevistado da resposta curta. Aí é fogo, hein? Gal Costa. Taratã. É isso aí, isso acabou. Taratã. Você tem que fazer 70 perguntas, né? Porque não rende. Acontece, Guerreiro. Tum. Aí você faz assim, o que é que eu faço? Ou então, às vezes, fala assim, ó, deixa eu pensar aqui, peraí, rapidinho. Não, aí você pergunta a coisa, aí fala, não tem, não tô lembrando agora. E já tiveram os casos, assim, uma produtora foi e virou para mim antes de começar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu disse, a porta é a serventia da casa. Aí, Deus. É uma grosseria. Aí, ela, não, eu vou fazer. Tá. Oxi. Eu disse, não sei o que eu estou fazendo aqui, quem foi que ele trouxe a força? Né? Entendeu? E o pessoal, por exemplo, também que chega... né, Guerreiro? E o pessoal que chega com medo. Tipo, o que é que Guerreiro vai fazer comigo? Porque quem não tem costume de lidar com o humor, fica assustado. Aí eu percebo e vou quebrando. Sim. Relaxe, fique tranquilo. E a pessoa vai, entendeu? Às vezes começa muito assustado e no decorrer do programa vai se soltando. Agora, tem um famoso programa Cabeção. Como é?
aquele discurso que nem eu aguento. Vixe, Maria. Aí vai pro intelectual, aí é tese tal, é escritor tal, é pensador tal. Aquela pessoa que entende tudo. Aí eu já, ó, gente, a audiência tá caindo. Eu digo logo, vamos agilizar, vamos dar risada. Se não, aí eu tenho que inventar uma loucura no meio pra poder puxar, pra ver se quebra, porque senão fica aquelas teorias e a plateia não tô entendendo nada. Outro truque, quer ver isso, né? Outro truque do rádio, você não pode ser o sabe-tudo. Sim, é chato, né? Conheço várias pessoas que tiveram um programa que acabou por isso. Eu, inclusive, às vezes, eu digo coisas no ar que eu sei que eu digo que eu não sei. Porque você fica humano. Você mostra ao ouvinte que você também erra, que você também tem dúvidas. Tem que eu tenho um relincho gravado, que aí eu digo, não sei, Cláudio Sacramento, solte o relincho. Ele solta o relincho para dizer que eu tô por fora em relação àquele assunto. Porque aí isso dá uma pegada assim, olha, tem coisas que ele não sabe. Não posso saber tudo. Né? E outra coisa, pergunta ao ouvinte, é genial. Isso é ótimo. A gente tem aqui perguntas tal coisa, não tal coisa, chegam 10 respostas simultâneas, certas. Ajuda os universitários. De uma ouvinte questão. Responde, tem uma questão. Que ano morreu fulano? Entendi. Beltrano tá vivo? Morreu em tal época, não sei onde. Na mesma hora mandam. Entendeu? Eu digo que eu não preciso ter ninguém na produção para responder isso. Porque o ouvinte responde imediatamente, né? Eu digo sempre ter ouvinte cabeção que vai me responder. Ô, Guerreiro, 2018, você estreou o Revele. Você não fala no programa Revele, é Revele, né? Você estreou o espetáculo Revele. Eu queria saber como foi subir aos palcos depois de tanto tempo dirigindo. Olha, assim, quando eu fiz 40 anos de carreira, eu disse assim, eu não vou escrever livro nenhum, porque eu não sou escritor. Então eu vou pro palco para contar as coisas, os meus casos de vida. Foi uma experiência angustiante ao extremo, né? Porque eu não me vejo ator, tanto que eu não fazia um personagem, era eu. Era meio com a palestra de autoajuda, sei lá como é que eu defino aqui. No stand-up, é tudo misturado. É um talk show com o stand-up, né? Então, agora, para mim, teve um grande aprendizado como diretor. Porque eu me vi na pele do lobo. Ali eu estava sendo ator. Então eu percebi um monte de coisa que o ator passa que eu nunca tinha notado. Porque eu nunca estive no palco. Entendi. Então foi um aprendizado enorme para mim, para lidar com atores daí por diante, né? Porque o palco tem uma coisa que é muito complicada. Você sai da realidade sem sair. E as pessoas dizem assim, mas o que é isso? Eu digo, ali você cria um universo paralelo. Que tem uma dinâmica própria. Então você está sabendo que você está ali, mas você tem um controle outro de um mundo paralelo. Teve um dia que eu dei um pulo no texto, e aí eu fazia, como é que eu vou voltar e saber onde é que eu parei? É um desafio. E tudo isso falando, que eu não podia parar de dizer... Pensando, Entendeu? Não. Então, assim, é uma coisa assim... O diretor nunca me abandonou. Então, às vezes, eu passava e dizia, tá sem luz aqui, tô no escuro. Então, tinha a leitura do diretor. Mas aí, João Sanches fez um trabalho muito legal e o Daniel Arcades fez a dramaturgia e eu tinha um suporte. Agora, tinha um negócio de uma cadeira, que era o cenário, que era uma cadeira elétrica que desarmava no final. Que essa cadeira... E aí? Claro que tinha dia que ela caía, tinha dia que ela não caía. Teve um dia que eu chutei a cadeira, quase quebrei a perna, porque eu puxava o negócio, a cadeira não quebrei, desgraça essa cadeira. Aí... Ela vai cair agora. E teve um dia também que botaram fora do lugar, quase cai no público. Eu tomei um choque horroroso, dei um pulo para trás. Então assim, então hoje se eu voltar a fazer o Revele 2, eu já vou fazer sem cenário. Não quero ter nada me angustiando. A cadeira nem pensar. Olha, quando faltava 10 minutos eu já fazia. E a cadeira? Será que cai? Tinha um negócio que eu botava na cabeça também, um capacete, que eu disse ao diretor, esse capacete não cabe na minha cabeça. Não, isso é impressão sua. Estreiei, aí o capacete ficou do lado. Aí meu terapeuta, o menino maluquinho de Ziraldo, a panela, fiquei revoltado. Aí peguei um balde, enfiei na minha cabeça e falei, João, minha cabeça tem a dimensão desse balde, não é desse capacete. Vá fazer um capacete novo. Que aí é aquela história do ator, que muitas vezes tem que brigar com o figurino, brigar com o cenário. Né? Eu entendi, a partir de agora, assim, a roupa é essa, tá bem? Tá, pronto, aprovado. O ator não gostou, a atriz não gostou, não entra. Porque a pessoa não vai estar ali bem, aquilo ali vai impactar, né? Agora, 5 minutos antes de você entrar, são os piores momentos da vida de qualquer ser humano. Atores com 40 anos de carreira, 50, chega na hora de entrar em cena. E outra coisa, e a plateia? Tinha um cara que ia várias vezes, ficava na primeira fila assim.
Ixi. Aí eu ficava assim, não posso olhar para ele. Eu não posso olhar para ele, que eu vou deprimir. Porque assim, tem essas pessoas, eu digo assim, amigo da onça. Né? Ele fica, vai dizer assim, não estou gostando de nada. Mas tá lá. Mas tá lá. Tem uma história da Banda Eva genial, que tem um lugar que eles passavam todo ano. E o cara ficava assim, ó. Então, eles já passavam e diziam, nem olhe, que ele tá ali. Aí o cara fazia, oi! Aí, ó. Fazia assim o sinal negativo. Teve um cara que discutiu, Ivete discutiu com alguém, que estava direto dizendo a ela, toque, o repertório tá péssimo, não teve um negócio. Eu vi, ela deu certo. Ela não aguentou. Toda hora o homem ficava... Então o repertório tá horroroso. E ela ainda fala que ela faz a leitura labial. Que é um inferno isso. Que ela tá lá de cima, agora, mas que ela tá olhando as pessoas, ela consegue fazer a leitura labial do que as pessoas estão falando. Tem um dado louco assim. O humor, por exemplo, tem plateias que gargalham. E tem plateias que adoram, mas não dão risada. Então você tem que tomar muito cuidado. E o dia da semana muda tudo. Sexta-feira é happy hour. Sexta-feira né? As pessoas vão se divertir. Sábado é mais careta, casal. Então, fica aquela coisa mais discreta. E domingo é cachaçada. Eita. É mesmo? Domingo é cachaçada? Rapaz, já foi gente ver café de canga. Mentira. Uma mulher da praia. A mulher com pé de areia. Eu falei, gente, o que é que eu faço com essa criatura? Meu Deus. E uma que ficava assim, ó. No meio da peça, levantava, vou no banheiro. Aí passava... Não, tudo que você puder imaginar em plateia, eu já vivi. Queda... Entendeu? Interferência. No Cafajeste, por exemplo, assim, a pessoa começar a dar o texto, entendeu? Assim, comédia, espere tudo. E tudo pode acontecer. Se você abrir a brecha, o baiano já não gosta. Né, ele quer participar. Você abriu a brecha, se prepare, tá no play, vamos brincar. É verdade. Que é a mesma coisa do pessoal que abre a vida pessoal na rede social. Ah, mas estou interferindo na minha vida. Sim. Estão invadindo a minha privacidade. Se você está mostrando tudo, você quer o quê? Não dá. Então, ou você se reserva, ou você bota a sua vida ali. Né? Então, não reclame. Fogo, viu? E branco, o Revelli nunca te deu, não, né? Sim, já teve um dia que eu dei um pulo horroroso no espetáculo. Ele foi para o final. Voltei, entendeu? Foi uma loucura. Agora, hoje, tem atores, por exemplo, Vera Holtz, ela botou um ponto em cena. Ela botou uma pessoa acompanhando o texto. Entendeu? Porque isso é legal, porque às vezes você tem uma falha de memória, se a pessoa está ali contextualizada, ela vai dar seu texto. Sim. Porque a uma certa idade... Não tem como, gente. É muita coisa. E desconcentra ali rapidinho, o texto foge. Televisão tem ponto, que eu já considero uma loucura. Porque você ouve antes de falar. Então, a pessoa está falando com você está ouvindo o que ela vai dizer. O que ela vai dizer, eu acho estranho. Mas a memória tem um momento que você não decora. Ainda mais depois do Covid. É muita coisa, entendeu? Vá, Dani, estamos chegando aqui em momentos finais. Eita, ô Guerreiro, com mais de 40 anos dedicado à cultura, qual é o paralelo que você traça comparando, né, a nossa cultura, a cultura baiana, com a cultura brasileira? Eu acho que a gente tem uma marca muito forte, né, cultural, talvez uma das identidades mais fortes do país. Né? Assim, a Bahia é uma referência cultural, né, para o Brasil e para o mundo. Então, o que eu considero mais genial... eu gravei essa semana um vídeo para o Correio dando os parabéns à cidade, dizendo... Eu não seria artista como eu sou se eu tivesse nascido em outro lugar. Porque a minha arte tem uma relação direta com a cidade, com a forma da cidade. E vários artistas têm essa relação, né? Que é Deus me livre de não ser baiana, aquela música de Saulo que eu acho genial, né? Um hino. Então eu acho que tem essa pegada que é muito particular, que é uma misturada geral, né, que a gente vive aqui. Salvador é a cidade da mistura e ao mesmo tempo é a cidade da criatividade, da irreverência. Né? Então eu acho que isso tudo junto dá uma marca muito forte. Então você tem no Brasil regiões e cidades, Recife tem uma cultura muito própria, né? O Rio de Janeiro tem uma cultura muito própria, já São Paulo é a misturada, não tem uma marca própria. É verdade. Né? Então, assim, Rio Grande do Sul tem uma marca muito própria, já o Paraná não tem. Então, assim, a gente tem agora, no Brasil, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que Salvador e Bahia são únicos. Né? Assim, é uma marca fortíssima e Salvador voltou à moda. Voltou As pessoas estão vindo para cá o ano inteiro, né, sem parar. O carnaval é overbooking, né? No ano passado teve aquele fenômeno de ter que fechar a rua, porque não cabia mais ninguém. Então eu acho que a gente voltou, o mundo começou a se interessar de novo pela cidade, e eu acho isso genial. Perfeito. Primeiro você falou e as pessoas são mais alegres aí em Salvador, Guerreiro?
Tem uma coisa que, assim, o baiano tira partido das situações, né? Então tem uma coisa de uma diversão, de uma criatividade muito grandes. Isso é fato. É verdade. Não, e ainda tem aqui, a gente pode falar mal aqui da gente alguma coisa, mas se alguém falar, aí ninguém aceita, né? Nem vem que não tem, né? Não eu adianta. quero que você me trace aí para um turista ou um soteropolitano um roteiro, um dia em Salvador. O que é que você faria? Olha, eu acho que você um dia em Salvador, primeiro, você tem que ir para o centro histórico, circular, né? Comércio, Rua Chile, que está sendo revitalizada, né? Mandar um abraço aí para Mazaferi e para Andréa Velame, que estão fazendo um trabalho excepcional ali, né? Fantástico, que ali você tem a essência, o suco da cidade está ali. Né? Dar um pulo na periferia, conhecer a periferia da cidade. Para mim, as praias mais bonitas de Salvador estão no subúrbio ferroviário. É engraçado que eu moro na Pituba com vista a mar, mas no mar da Pituba não tem... Qual é a graça? Aí você vai no Monte Serra, olha aquela vista, fica... O que é isso? A Ribeira, né? Você faz, meu Deus, não é possível. Guerreiro Pedro Torinho falou a mesma coisa das praias. É isso, é incrível isso, mas né? Como você tem. Então você tem que ir na Cidade Baixa, tem que conhecer o subúrbio ferroviário. E de preferência, vá no Boca de Galinha no subúrbio e volte de barquinho e vá na sorveteria da Ribeira. Que aí é um passeio sensacional, né? Entendeu? Então é basicamente isso. Centro Histórico subúrbio. Pronto. É o que eu sugeriria. E eu quero um conselho que você daria para um jovem ou adulto que queira se jogar nesse mundo, né, da arte cênica. O que é que você... Olha, primeiro diria, dá trabalho. Tem uma frase que o Grupo de Mente usa, o Conexões Criativas, que tem até uma sacola escrito, arte dá trabalho. Eu adoro isso, porque é prazeroso, mas entenda que é uma profissão como outra qualquer. Você vai trabalhar para divertir e entreter as pessoas. Trabalhar para. Então, essa é a primeira coisa que eu digo logo. Você está preparado para ser um artista disciplinado, para encarar o que você vai fazer como uma carreira, porque isso, se for objetivo, ser carreira. Pode ser uma coisa que você use como uma terapia, como uma atividade adicional e tal. Mas a primeira coisa é você entender que você vai ter que ser uma pessoa responsável e um grande profissional. E aguçar muito o seu senso de responsabilidade e principalmente de oportunidade. É uma área difícil, né? É uma área realmente complicada e você não pode deixar o trem passar. Então se ligar para saber o curso é ideal fazer aqui ou você vai para São Paulo fazer em São Paulo, certo? E outra coisa, qual é sua marca? Isso é uma coisa que eu falo sempre. Você tem que descobrir aquilo que você faz e que ninguém faz. Porque ali vai estar... Olha, preciso de um ator assim. Vamos chamar essa pessoa, uma atriz assado. Meu vínculo com a comédia virou uma marca. Então, essa comédia tem que chamar Guerreiro para fazer. Entendeu? Então, essa marca é tal atriz. Então, tem que fazer tal personagem. Chama a Regina Casé. Já é certo. Que vai dar certo. Não vai ter erro. Paulo Gustavo. Assim, esses artistas que imprimiram uma marca muito forte. Né? E também tem os múltiplos, que são raros. Fernanda Montenegro faz da Granfina a essa vitória maravilhosa, está em cartaz no filme brilhante, né? Então, agora, não são todos os artistas que têm essa palheta. Então, se você imprime sua marca, que pode ser, inclusive, a diversidade. Pode chamar Wagner, que ele faz qualquer papel. Eu ia falar dele. Pronto. Entendeu? Agora, você tem que se transformar em alguém imprescindível. Ou seja, e outra coisa, sucesso é efêmero. Gestão de carreira é o mais complicado. Se você não é capaz de fazer isso, entregue isso para alguém. Porque senão sua carreira não vai durar. Tinha um programa de rádio aqui, que toda semana eles botavam uma banda que só fez sucesso com uma música, que me dava angústia, que toda semana tinha uma. E eu fazia, meu Deus, é verdade. E era um sucesso estrondoso. Mas só foi um. E acabou ali. Meu Deus. Então, assim, tem isso, né? Assim, é aquela coisa, estourou, não soube seguir e ficou ali. Como atores que fazem um grande trabalho, ninguém mais ouve falar. Né? Oscar, por exemplo, que diz que tem a maldição do Oscar, né? Que às vezes a pessoa ganha um Oscar e acaba a carreira. É verdade. Né? Assim, então tem essa coisa de saber como... tem que ter planejar o futuro, se organizar, entendeu? É uma carreira como outra qualquer. Certo? Agora, por isso exige gestão e inteligência na administração da carreira.
Eu acho que toda faculdade de teatro tinha que ter gestão de carreira, gestão de carreira. Verdade. Fora a faculdade de curso aqui, o que é que você indica? Olha, eu acho que hoje, se você for para o contemporâneo, na escola de Wolf Maia, né, tem no Rio, tem em São Paulo, eu considero que é um trabalho muito bem feito. Porque prepara você para TV, cinema e teatro. Então é uma formação mais completa hoje. Né? Porque hoje o artista... antigamente as pessoas me perguntavam, Ana Mameto é cantora ou atriz? Os Estados Unidos já aboliu isso há muito tempo. A Beyoncé fez cinema, né? Madonna fez cinema, ou seja, vários artistas transitam por várias áreas. Transitam. Então hoje o ator e a atriz têm que saber cantar razoavelmente bem, dançar razoavelmente bem, interpretar bem. Né? Pilotar Tom Cruise. Tudo assim, sabe? Então é uma coisa, se você tiver noção de câmera, melhor. Puder fazer um curso de direção, você vai saber muito melhor como se posicionar. Sim. Né? Então vai saber onde é que está a sua luz, se está boa, se não está. Então eu diria que é uma mistura de aptidões e Wolf um pouco dá isso. Né? Então eu acho que tem a Cal também no Rio para quem quer fazer teatro, que é uma escola muito interessante. A escola de teatro da UFBA tem um curso muito bom, né, para quem quer começar. Eu digo sempre, é bom entrar na escola? Sim. É bom você ter uma base teórica. Né? É sempre bom. Inclusive para você testar se é isso que você quer. E outra coisa, se você fizer uma coisa por acaso der certo, vai estudar. Porque não pense que é só espontaneidade, não. Tem treino também. Né? O ator trabalha com uma máquina que é o próprio corpo. Então, aquela velha teoria. O ator bêbado, o ator na madrugada, no outro dia está rouco. Não pode. Não pode. No outro dia está em cena bocejando. Como é que pode? Não dá. Não pode. Né? Tem que estar com o que é que ele tem? Qual é o instrumento de trabalho dele? É o corpo. O corpo é então, ele não pode estar, entendeu, esgotado, com a cara cansada, entendeu, perder a voz e por aí vai, né? É verdade. Boa. Antes de finalizar, vamos fazer aqui um quiz engraçadinho que eu tô vendo aqui, que é: o que tem mais no meio teatral? Talento ou ego? Olha, as duas coisas, tá? Normalmente, um ego inflado derruba um talento. Às vezes o talento é bom, a pessoa é talentosa, mas o ego, se crescer demais, o talento fica em segundo plano e esse profissional cai. Tem uma coisa que a gente chama hoje, que eu denominei de os inviáveis. O que é isso? São artistas talentosíssimos, mas que você sabe, vai dar trabalho. Não chama. Astros. Não, a televisão, hoje, tudo é muito cronometrado. Então, uma Vera Fischer que atrasava 8 horas para gravar. Não existe mais isso na indústria. Não tem mais como você esperar um ator 8 horas, pegar uma equipe de 200 pessoas de braço cruzado. Acabou. Então, o ego, ele pode vir. É importante que você tenha uma autoconfiança. Mas na hora que isso extrapola, você pode ser talentoso como você for, o mercado lhe expurga e você não trabalha mais. Deixa eu ver outra aqui. Se pudesse apagar uma peça da sua memória, qual seria? 3 Homens Baixos, que eu fiz no Rio, né, que eu acho que foi uma peça que eu não gosto de ter feito. O Sumiço da Santa, que eu montei de Jorge Amado, também acho um espetáculo fraquíssimo. É bom deixar claro assim, eu considero assim que eu tive peças que eu gosto muito, peças mais ou menos e peças terríveis. As pessoas lembram dos sucessos, claro. Mas a artística da bomba horrorosa. Mas é tudo um processo, né? Mas é um processo. Eu falo que a autocrítica do virginiano aí ataca, né? Tem peça minha que a pessoa assistia e dizia, adorei. Eu falei, é péssima. Não gosto. As pessoas não acreditavam, não gosto. Não. Eu acho que esse trabalho não estava 100% legal, não ficou bom. Uhum. Então tem isso, tem peças que eu não gosto de ter feito, acho que não eram legais, entendeu? Eu dirigi um programa de TV aqui que eu considerava péssimo, horário geral, era horrível. Então tem coisas que eu fiz que eu acho que eu não, entendeu? Não gosto de ter feito. Eu acho que agora não estava bem. Não estava bem. Isso acontece com qualquer artista. Faz entendeu? parte Tem coisas que você faz assim, desandou. É igual a receita. Você faz vatapá, um dia você chega na cozinha, não erra o ponto. Já era. Aí sai aquele vatapá meieiro, aguado. Qual foi o pedido mais absurdo que um ator já fez no camarim? Se eu não comer um sanduíche daquela vara de sal, eu não vou entrar. E aí eu mandei buscar no Forte São Pedro, na Favorita, e a pessoa comeu. E a partir daí eu descobri que todo dia tinha que vir esse negócio para esse ator entrar, senão ele não conseguia fazer a peça com fome. Entendeu? Então era. E uma atriz que me disse também, não gosto dessa roupa e vou entrar de calcinha e sutiã, e entrou. Mentira. Foi.
E aí foi uma loucura, né? E todo mundo assim, o que é isso? E aí no outro dia tinha outra roupa. Claro, protesto ao vivo. Já quis fingir que não conhecia alguém no meio artístico? Não, é uma Nunca coisa louco, interessante não, né? que assim, eu estava até conversando com vocês, assim, eu sou do estouro, eu não sou da mágoa. Então, quando eu tenho alguma questão, eu resolvo, tá? Eu tento resolver, eu tento apagar, porque eu acho que a mágoa é a base de várias doenças, inclusive o câncer. É verdade. Que eu acho que a base do câncer está na mágoa. É aquele sentimento que fica dentro de você e que vai lhe adoecendo, né? Então eu tento resolver minhas coisas ao vivo. E muita gente fala assim, mas essa pessoa já fez isso com você? Eu falei assim, gente, passou. Não vou ter a mesma confiança, mas também não vou virar cara. Então eu acho que eu não tenho assim, um inimigo, alguém que você vai encontrar, não vai querer ver, vai virar de lado. Não. Tem pessoas que eu gosto muito mais, tem pessoas que eu gosto muito menos. Mas eu trato, né, com todo mundo bem. Não consigo manter. Muita gente assim, eu tô com raiva, quando eu encontro, trato normal. Não consigo. Cada um tá na sua prateleira, claro, né? Acabou. E às vezes muda de prateleira, viu? Às vezes me surpreende. Volta. Às vezes aquela fofinha apronta um horror horrível. Então é tudo variável, Parte, né? né? Variável. Tem que estar preparado. Tem algum aí, Dani? Tenho sim. O que é mais difícil? Dirigir uma peça ou controlar um elenco cheio de drama? Olha, as duas coisas caminham juntas, né? Porque o diretor ele tem que ter um lado meio psicólogo também. Quando você está ali, de alguma maneira, você é pai, mãe, tio, irmão. Então você tem que ter uma relação de empatia e de afetividade. Eu não gosto muito de excessiva intimidade, tá? Assim, namorar com gente de elenco, eu acho que embola tudo. Profissional. Eu acho que tem que ter ali até sair, eu sou meio avesso. Assim, terminou o ensaio, vai pro bar, nunca gostei. Terminou a apresentação, vai comer uma pizza, eventualmente. Porque eu acho que tem alguma coisa ali, né, que se ficar muito próximo pode degringolar. Claro que eu tenho amigos formados no meio teatral, de audiovisual, que são amigos do pé. Agora, independe de trabalho. Formou-se uma amizade que extrapolou. Agora, tá nessa agonia, tá com elenco para tudo quanto é canto, com aquela... Eu tenho pavor à corda de caranguejo. Oh. Eu brinco sempre que eu não quero subir mais nenhum degrau no serviço público, porque eu tenho horror a assessor. Aquele povo que chega com 15 pessoas em volta, eu tenho um pânico disso. Entendeu? Assim, sabe? Uma pessoa do lado, outra do outro, puxa para cá, puxa para lá, fale isso, fale aquilo, não tem a menor condição. Entendeu? Corda de caranguejo, Deus me livre. É o terror, né? Então eu não gosto de andar elenco. Aí lá vai guerreiro com elenco. Não, quero não. Ô, guerreiro, eu tenho amanhece tomando café, tá lá. Eu tenho um amigo que ele vai saber quem é, que quando vê esse negócio de corda de caranguejo, ele fica assim, ó, vixe. Ele fala, dá vixe. Me dá vixe. Você sabe quem é. Teve um dia que um cantor entrou para fazer um espetáculo, acho que foi no Boca de Brasa, que eu contei 9 pessoas junto, que vieram em fila. Aí eu virei para esse cantor e falei, você sabe o que cada uma delas faz? Não. Então... Aí eu digo, você está gastando dinheiro à toa, né, meu amor? Vamos reduzir para 4? Que eu acho que vão, né? Porque é uma loucura, né? Uma é para banar, o outro é para perguntar, o outro é... Produção. Se você vê muita gente numa produção, tá errado. Fica um bocado de barata tonta. Não sabe nem o que fazer. E aquelas pessoas em produção correndo de um lado para outro, tá tudo errado. Né? Se está correndo de um lado para o outro, tá perdido. Não sabe o que está fazendo ali. Então, não sei o que, com aquele fone, né? E não sei o que, falando no fone, eu digo, não, tá todo mundo baratinado aqui. Nada a ver. É verdade. Meu Deus. Qual é a pior desculpa que um ator já deu para faltar ao ensaio? São várias, entendeu? E o pior é que quando você percebe que é mentira. Eu tenho uma coisa comigo que dá super certo. Sinceridade. Se você for sincero, qualquer situação é possível de ser administrada. Agora, quando você enrola, né, que está na cara que você está enrolando, não vai funcionar. Eu me lembro até hoje, quando eu estava fazendo Pobre de Poesia, uma vez um refletor deslocou para a plateia. E o iluminador não viu e não afinou. Começou a peça inteira, uma pessoa da plateia com a luz em cima.
Uma coisa desagradável. Aí terminou a peça e o iluminador, sempre aquela luz esteve ali. Eu digo, então mudei a proposta da peça. Tem um ator a mais. E aí foi uma discussão que varou, assim, 2 horas de discussão. Se ele tivesse dito, não revisei, não deu tempo e me enganei. Acabou. Pronto. Ponto. Então, olha, não pude vir hoje, que eu tive um problema sério. Avisa. Vai ser um transtorno. Vai. Mas, entendeu? Tudo pode acontecer. Ou peguei no sono, estava exausto. Pronto. Agora, essa coisa de tentar enrolar, a verdade vem. Não adianta. Tem mais alguma aí, Daniele? Você prefere... Tenho sim, mais uma, a última. Você prefere lidar com um ator sem talento, mas ele é humilde, ou um gênio que é insuportável? Meio termo. Né? Às vezes, tem atores que têm talento, mas não têm vocação. Aí você tem que ficar o tempo todo puxando. E tem aqueles que não têm tanto talento, mas têm vocação. E ele vai trabalhar muito e vai chegar. Então, o ideal é nem uma coisa de mais, nem outra. Nem outra. Né? Então, às vezes, ele é muito talentoso, mas é um pepino para administrar. Então, vai virar um problema. Então, bota o fraquinho, o mediano, vai dar conta do negócio. Né? Guerreiro, qual o maior mico que você já passou no palco? No palco foi muito pouco tempo, né, que eu vivi. Eu trabalhei muito pouco, né, no teatro, mas assim, eu tenho uma agonia com anão. Então, assim, eu não sei nem se é nanofobia, tem algum nome para isso. É mesmo? É nanofobia, acho que é nanofobia. E não tem nada de preconceito, nada, é uma gastura qualquer. Sim, sim. E aí, uma vez, eu estava fazendo rever e tinha uma cena de plateia. Uma mulher da polícia, que eu nunca vi na minha vida, virou e fez assim, você tem o mesmo pânico que eu tenho pavor anão. Aí ficou um silêncio horroroso, entendeu? Situação. E aí eu comecei a brincar com isso e tal, não sei como é que ela soube. E ela chegou na hora da plateia, entendeu? Se é revela, ela revelou. Entendeu? E o outro que fez assim, as pessoas aqui sabem que você é ótimo de cama, eu nunca vi. Aí ficou aquele clima. A fama. Entendeu? Que bom que a fama é essa. Confusão afetiva, brigalhada no final, um inferno. É isso? Do nada. Então, assim, aquela história. Botou a plateia pra falar, esteja preparado. Que pode vir qualquer bomba. Meu Deus. Entendeu? Assim, eu me lembro dessas 2 e olha que eu fiquei pouco tempo em cena. 1 ano. Imagino que o povo não passa por aí. Né? E, obviamente, eu como plateia, eu sou o rei do cochilo. O que é isso? Se eu estiver vendo uma coisa que eu não gosto, eu durmo. Rapidamente. E uma vez eu fui ver um espetáculo, cochilei, e a atriz viu. Desceu e me acordou debaixo de tapa. E aí, é claro que eu tomei um choque. Eu tomei um choque horroroso. Acordei sem saber onde eu estava. Entendeu? Levei assim uns 4, 5 segundos para entender o que era aquilo. E era sua amiga ou? Não, eu conhecia ela, ficou revoltada comigo. Como é que você vem dormir na minha peça? Entendeu? E foi Marisa Hort. Então, assim, e aí foi uma loucura, porque realmente ela me puxou pro palco, foi uma loucura. Eu saí traumatizado, nunca mais eu cochilei. Porque eu digo, não quero mais viver isso. Meu Deus, Magda. Magda, não foi uma peça dela que eu não sei porquê, esse dia eu estava cansado, não era nem ruim, mas eu cochilei. Olha, eu digo sempre, consultório médico, eu pergunto assim, o médico vai levar quanto tempo? 1 hora. Me acorde. Eu viro na cadeira e durmo. E é igual o marido de Gabi, meu marido é assim. A gente Na tá chamando hora. ele de tio Paulo. Aquele Aquele do banco. Ele é assim, Quando ele eu não encostou, tinha carro, foi. Eu sempre morei na Pituba. A pessoa que sentava junto de mim no ônibus, eu fazia, me acorde no Largo de Amaralina. E era batata, a pessoa fazia, Largo de Amaralina. Aí eu levantava e soltava. Meu marido fala que tá em stand-by. Stand-by. Eu já fui parar no aeroporto de noite. Me acordei no Largo de Amaralina. Dormindo, lá vou eu. Viagem interestadual, eu durmo na hora que eu sento e só acordo no destino. Que beleza. Eu não sei Adeus. Agora, avião é cada dia mais apertado. Você Rapaz, dorme e toma fogo. cadeira na cara. Né? Não tem verdade. como, né? É uma loucura. Terrível. É verdade. Ô, Guerreiro, se tivesse que escolher um bordão para definir o teatro, qual seria? Um bordão, assim, o teatro é a reinvenção da vida, eu diria isso. Assim, não chega a ser um bordão, mas entendeu? Para mim é o que define o teatro. Né? Você reinventa a vida, você não copia, não é jornalismo. Né? O grande desafio da arte, de um modo geral, é reinventar, ressignificar a vida. E quando isso é bem feito, as pessoas colam, se apaixonam, criam uma relação muito forte. Uma última. Por que você nunca foi pra TV ou cinema? Ou Olha, tô enganada? é isso, eu estou começando agora a experimentar o audiovisual.
Né? O que é que acontece com a TV e o cinema, que são um elemento que me dá uma certa agonia, que é aquela coisa de você ter que cuidar nos mínimos detalhes. Então, por exemplo, aí eu fiz um seriado, agora eu estou terminando de corrigir tudo. Não acaba nunca. Porque tem que estar perfeito. Não, assim, e no teatro não. Fez, errou, acabou. Na TV, volta. Aí, ó, pra aqui, ó, apareceu tal coisa, a luz não estava boa, o crédito está errado. Então isso me angustia. Uma cena de 30 segundos, que né? Isso não vai acabar nunca. Então, a TV tem o audiovisual tem essa coisa, certo? De você ficar ali na mesa de edição, vai e volta. E isso realmente é uma coisa que me dá uma certa agonia, né? Porque você nunca acaba aquilo, você não aguenta mais olhar, entendeu? Já não dá mais risada nenhuma. Então, isso é uma vocação. Então, dizer assim, eu faço. Fiz agora 2 experiências, mas com 2 comédias, e as 2 tinham participação de plateia, tinham um espaço para improviso. Então, é uma coisa assim, a técnica. Hoje a TV está num padrão, né, que você não pode fazer um produto ruim. E aí você tem que ter realmente um cuidado muito grande, né, porque eventualmente você não pode botar um erro no ar, não pode botar uma coisa com som ruim, uma imagem escura, né, tudo. Então é mais trabalhoso, é um trabalho assim, de pegar cada coisa, e eu gosto muito do espontâneo, do imediato, certo? Então isso realmente entra um pouco em choque. É algo que eu faço, mas não é apaixonante para mim. Fazer uma cena 70 vezes, o Guerreiro. Eu vou querer matar o ator, matar a equipe, matar todo mundo. Acabou tudo ali mesmo. Tudo. E o que é que vem de novidade, projetos futuros? Olha, a grande novidade, assim, eu tô com 2 seriados prontos, o de Um Tudo e o Forrobodó da Paixão. Um vai entrar na Band e o outro vai entrar no SBT, provavelmente no máximo até o meio do ano. E vou fazer outros projetos também no audiovisual. Não me desencantei. E a possibilidade da remontagem de Vixe Maria, Deus Diabo na Bahia. Não, possibilidade não, tem que ser. Estamos já captando, né, para fazer, então eu acho que vai ser um trabalho muito divertido. E estou conversando de novo com a Aninha Franco para retomarmos a parceria. A Aninha foi minha parceira em Cafajés, foi minha parceira em Oficina Condensada, para a gente bolar um novo espetáculo, né, provavelmente ligado ao humor, né, para poder voltar um pouco para o teatro, que é uma paixão, né, que eu estou aí na gestão e sinto muita falta desse ambiente do teatro, dessa criação, né? Massa. E a gente também sente falta, né? Com certeza. Tá precisando, tem que voltar isso aí. Teatro baiano tem que ter. Fernando. Mas ele falou, não tem problema, Fernando. Dani, quer deixar alguma mensagem? Claro. Não, só quero agradecer a presença desse convidado tão ilustre, que realmente nós 3 somos fãs, viu? E foi muito bacana o programa, muito bacana mesmo, adorei te conhecer melhor. Um beijão, Guerreiro. Valeu, gente. Você. Quero agradecer também a presença de Guerreiro, foi ótimo. Você vê que ele é realmente a cultura baiana, o teatro, ele respira, a gente sente isso, você precisa do teatro, né? E assim, foi um episódio maravilhoso e agradecer mesmo. Foi Obrigada, ótimo. Guerreiro. Minhas irmãs já falaram tudo, mas foi incrível ter você aqui, conhecer você melhor. Esse episódio aqui ficou aqui agora. Quer conhecer Fernando Guerreiro? Assista, né? 5 horas de duração, tem que ver capítulos. 2 horas, viu? 2 horas. 2 horas ganha campeão. Em capítulos, viu? Ave Maria, veja capítulos. É igual aquele filme O Brutalista, que tem 3 horas e meia. Eu digo, um cão que vai ver isso. Série, eu vou ver. Mas tem eu vou ver aos poucos. É isso, tem gente que às vezes fala comigo e fala assim: olha, eu assisti até a tua parte, mas eu quero assistir o resto. Porque eu não tô assistindo todo, viu? Agora faça os cortes, que eu adoro, né? As frases de efeito. Ele falou que fica tenso com os cortes. Valeu, gente. Sucesso pro programa. Mais uma vez, um abraço aí pra todo mundo aqui do Bahia Notícias, um grande parceiro, né? O Ricardo, todo mundo, jornalistas todos, né? E vocês, simpaticíssimas e inteligentes. Uma entrevista só dura se tiver bons entrevistadores. Caso contrário, não anda. Pô, que e bacana. Aqui realmente foi sensacional. Senão, hoje eu estou na ressaca dos eventos, então não aguentaria ficar 2 horas falando se fosse um porre. Então realmente funcionou. Sucesso para vocês. Maravilhoso. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Ficamos com esse episódio incrível com o Fernando Guerreiro. Um beijo. Beijo.